A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Então, estamos aqui para uma gravação de mais um podcast da Assembleia de Deus de Itajaí. E nessa oportunidade estamos com um convidado de muita honra, muito querido pela nossa comunidade, pela nossa igreja. E eu já quero fazer a apresentação dele e passar para ele. E esse convidado é nada menos, nada mais do que o nosso pastor presidente, pastor Adão Luiz da Silva. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, meus amados. É muito bom estar aqui com vocês nesse podcast, onde sabemos que é um instrumento que Deus tem levantado para impactar a nossa cidade, alcançar você. É muito bom estar aqui com vocês. Amém. E, como de praxe, né, nesse projeto, estou aqui com o Felipe, faz parte da mesa. Pai Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe a hora que a pessoa vai estar assistindo, mas que aí no carro, na casa, tu venha estar feliz de estar conosco aqui mais uma vez, porque eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Amém. E, pastor André? Hoje eu estou ainda mais feliz, né? Mais feliz. Né? Porque hoje eu ter a presença do meu pai aqui, né? Então esse é um privilégio para mim, um projeto que a gente comentou, foi um projeto de Deus, que ele nos uniu, proporcionou investimento tanto da nossa igreja, partindo do nosso pastor, liberando, ajudando, motivando, encorajando, de outros irmãos. E estamos aí hoje com essa gravação, né? Gravando hoje para semana que vem, que aí no caso isso aqui vai ser daqui a alguns dias, não vai ser semana que vem talvez, né? Vai ser quando? Em breve. Em breve. Logo. Em breve. Em breve estaremos lançando, então, para mim, tá aqui com meu pai e ver um projeto desse também, que era o desejo dos nossos corações, sem igual. A boa mão de Deus, assim como estava com Neemias e com Esdras, está sobre as nossas vidas. É isso aí. Vou falar ali. Já somos gratos, né? Porque a gente está aqui também por causa desse apoio, dessa visão, assim, de tipo, confiar em todos nós e confiar no projeto que a gente sonhou, idealizou e falar, tá aqui, é isso, não vão, que é bênção pra gente. E acho que essa bênção faz a gente estar aqui hoje. É isso aí. Se tivesse um pezinho atrás, talvez nada teria dado certo. Que sem essa bênção, acho que não ia dar, não. Pastor, nós gravamos um primeiro episódio piloto há alguns dias atrás para explicar para a nossa igreja qual que é a nossa proposta, o objetivo principal do projeto, o que nós almejamos alcançar, qual que é o nosso principal objetivo através dele. Enfim, gravamos ali um episódio, eu acho que demorou 40 minutos, né? E eu acho que a nossa igreja vai comprar muito bem essa proposta, porque a essência do nosso projeto, do podcast, é justamente ser mais um meio de alcançar vidas. Como o nosso tema do ano, a gente falou muito nisso nesse episódio, o tema do nosso ano é ser uma igreja mais missional. E todos por uma igreja mais missional. Então, a gente entende que existem pessoas que, para a gente alcançar elas, através da pregação do evangelho, precisa de um meio, de um sistema, de uma plataforma diferente. Às vezes, pessoas vão ser alcançadas através da entrega do folheto, através de uma visita, através de um convite que ela vai na igreja e lá ela ouve a mensagem e aceita Cristo. Mas tem muitas pessoas, talvez, que a gente nem conhece, mas por causa desse sistema, desse modelo, elas vão lá, o YouTube vai sugerir esse vídeo para ela lá, e ela vai clicar. Spotify também. No Spotify, vai ouvir, e através de uma conversa cristã que nós temos aqui, ela vai conhecer a Cristo, e talvez esse seja a semente que vai ser plantada na vida dela. Então, assim, eu queria, em nome do nosso grupo aqui, que por enquanto é o grupo que está trabalhando no podcast, eu queria agradecer ao senhor, por o senhor ter acreditado nessa garotada aqui, né? Vou me colocar como garoto, nessa garotada aqui. Não, é porque é algo desafiador. Às vezes eu me coloco um pouco na posição do senhor. O senhor tem que equilibrar muitas balanças na igreja, choque de cultura, choque de idades. Então, pegar e dar quase praticamente um cheque em branco para a gente desenvolver esse projeto me deixou muito feliz. Eu encaro isso com muita felicidade e com muito temor de responsabilidade. Mas eu queria agradecer muito ao senhor por isso. E eu sei que é Deus na vida do senhor e, enfim, eu espero que a gente colha muitos frutos positivos desse projeto. Amém. Isso daí também é um sonho, né, gerado no meu coração no sentido de orar e dizer, Senhor, nos dê meios
para alcançar aquelas pessoas que muitas vezes são inalcançáveis. E Deus foi dirigindo ao ponto de nós chegarmos hoje aqui, né? E ver que o Senhor, Ele tem tudo planejado, arquitetado. Ele preparou o pastor André, Miguel, Felipe, o Mano, o Cadu. Vocês são instrumento que Deus preparou para esse momento para fazer a diferença. E a igreja é grata por ter meninos que foram criados na igreja, né, que nem sabiam que Deus ia usar dessa maneira e levantou vocês para fazer isso. É uma alegria. É um investimento que a gente sabe que não é um investimento assim para ter resultados financeiros, mas é ter um resultado de vidas conhecendo o Senhor, ser alcançado, liberto, transformado. Daqui a pouco vão estar nos nossos púlpitos dizendo: eu aceitei Jesus, eu conheci a Jesus através do podcast, onde estava o Miguel, estava o pastor André, estava o Felipe, eles falaram a mesma língua nossa e o nosso coração foi impactado, e eu sou fruto desse grande projeto. Amém. Eu creio nisso. É isso aí. Pastor, então a nossa proposta hoje, a gente fez uma pauta aqui, para aproveitar, né, e vamos espremer esse limão, né? vamos espremer esse limão. Então, Anotou aqui. E a nossa proposta hoje, a gente queria apresentar o Senhor nos mínimos detalhes para a nossa igreja. História de ministério, de vida. Embora o senhor é de Itajaí, né? Passou um tempo, quando saiu para a obra, foi para outras cidades, né? Pastorear. E depois de um período de tempo, agora o senhor está retornando a Itajaí como nosso pastor-presidente. Mas, muitas das vezes, como eu sou um membro da Assembleia de Deus, que estou há 16 anos congregando aqui na Assembleia de Deus de Itajaí, e eu não conhecia o senhor. Porque quando eu cheguei, o senhor já tinha saído, então eu fui conhecer o senhor agora. E a gente acredita que talvez muitos membros nossos não tenham aquele conhecimento. Mas quem é o pastor Adão, filho de quem, onde é que nasceu, qual E a gente que está na sede, a gente pega uns picados da história nas ministrações, né? Mas quem está fora, está no campo, às vezes não conhece, assim. E como é um pastorado novo, acho que é bem legal, porque o que a gente já ouviu lá já vale muito, né? Então tem que repetir aqui para as pessoas todas saberem, todas as pessoas tiverem acesso no nosso campo, que talvez veja um pastor só lá no púlpito, não cumprimenta, não tem o abraço do final do culto igual nós, para ele saber quem que é o pastor Adão. Porque isso é uma bênção, assim. Cada história que a gente ouve lá é uma plano de Jesus. Não vivi, acho que 1% já que um homem assim viveu. Não, e o legal de tudo é que tu não tinha nem como conhecer, porque ele também nasceu, ele veio e saiu daqui, ele tinha bastante cabelo, né? Ah, não. Bastante cabelo. Quando ele voltou, demorou para para o pessoal associar que isso, as marcas de Cristo, né? As marcas de Cristo, falava sobre Adão, alguns nem lembravam, né? Mas é isso aí. Sim. Acho que vai ser um momento especial. Eu conheço melhor que todo mundo, né? Esse é o privilégio que eu tenho. E vocês vão ouvir um pouquinho do que Deus fez na vida dele. Acho que a gente vai começar, a ideia é começar com conversão, como foi falado. Faz todo sentido por conta do propósito de ser missional. Entender como Deus alcançou o coração do meu pai, alcançou da nossa família. E hoje eu estou de frente com o meu pai aqui no podcast para pensar. Olha o que Deus faz nos seus planos eternos. Antes da fundação do mundo, tendo um projeto para alcançar essa comunidade, alcançar as nossas vidas, as nossas famílias. E hoje nós estamos aqui, então... Aquele dia que falou do Douglas Gonçalves, tá tipo assim, o Douglas Gonçalves entrevistando o pai dele. Então tá aí, ó. É um privilégio fazer isso aí. É um baita privilégio, realmente. E posso fazer a primeira pergunta, né? Pode. Fica à vontade. Não, eu já conheço muito, mas é sempre bom relembrar. Eu acho que a gente tem uma memória muito falha e fraca diante dos feitos de Deus na nossa história, naquilo que foi lá do passado, né? E rememorar é importante porque fortalece tanto a fé da pessoa que está ouvindo, quanto daquela que passou por aquela situação. Então, a pergunta primária é, pai, né? Eu posso chamar de pai, isso que é o privilégio. Pai, conte-nos como é que foi esse processo de o senhor conhecer a Deus, fala um pouco da sua família e aí até esse momento de conversão, e depois a gente vai continuando essa conversa. Na realidade, já é do conhecimento de muitas pessoas, né? Talvez não é do seu conhecimento, mas eu nasci num lar que as pessoas não conheciam Jesus, né? Ao contrário, era uma família bem desestruturada. Para vocês saberem, eu sempre falo na igreja, meu pai morreu com 38 anos da bebida, né? E não só o meu pai, os avós, bisavós, era uma maldição praticamente que estava na família. E eu, assim,
A minha visão é que o diabo disse: eu matei o pai dele com 38 anos da bebida, eu também vou acabar com a vida dele. Então nós tínhamos essa inclinação. Não conhecia o Senhor, mas devido a gente viver aquela vida assim, rezava, né? Pedia para Deus: meu Deus me ajuda, meu Deus me ajuda, meu Deus me ajuda. E Deus, pela sua infinita misericórdia, começou a falar aos nossos corações, só que a gente não conhecia. A gente ia na missa, fazia as campanhas lá, e quando pecava, fazia alguma coisa, pedia perdão para Deus, se confessava lá com o padre mandava rezar um Pai Nosso, que cada Pai Nosso tem que ter 10 Ave Maria, né? E a gente ia lá, fazia aquela coitada toda, mas sentia um vazio no nosso coração. E depois de algum tempo, eu comecei a andar com o pastor Juninho, Joel Torres. Eles eram crentes e eu não era. Só que nós íamos lá para as praias, Caverna do Morcego, aquela coisa lá, que eles não podiam ir, entendeu? Porque os pais não deixavam. Mas isso fazia com que eu ia acompanhando eles, e aí comecei a conhecer esse Jesus que mudou a minha vida e mudou a vida de todos que estão aqui, que é mudar a sua vida também. E eu me lembro que a primeira vez que eu estive na Igreja Assembleia de Deus, foi pregada a palavra, tudo, eu deveria ter uns 16 anos. 15, 16 anos. E naquele momento, quando foi feito o convite, eu não sabia o que era aceitar Jesus. E quando fizeram o convite, eu também tinha vergonha de ir lá na frente e tudo mais. Mas quando terminou o culto, o Juninho, o Joel, e tinha mais alguns que eu não lembro agora, descemos. Quando chegou no porão ali, o Juninho disse assim: ô mãe, a irmã Marlene Gregório chamou ela e disse: o Adão, ele não quis aceitar Jesus, ficou com vergonha, mas ele quer aceitar Jesus aqui. E ali eu aceitei Jesus como Salvador. Então, quando eu aceitei Jesus ali, a minha vida começou a ter uma mudança. Como? Eu não tinha uma experiência com o Senhor, mas eu já sabia o caminho que eu devia seguir. Entendeu? Eu já sabia que estar na igreja é o certo, guardar a palavra é tudo certo. Mas só que eu voltei para casa, só que eu não tinha aquela amizade contínua com eles. Eu tinha mais com os amigos meus que não conheciam Jesus. Então, eu não permaneci nessa vida. Raimundo, né? Mas só que um coração já quebrantado, um coração temeroso a Deus, que tinha temor de Deus e tal. E viam alguns, às vezes, na igreja, por isso como é importante. Aquela pessoa que aceita Jesus tem que ser acompanhada, porque a amizade dele é a amizade do mundo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, a pessoa ela tem que ter esse acompanhamento para levar ela para lugares e encaixar, ter essa comunhão, senão se perde. E eu me perdi no sentido de não vim mais para a igreja, mas a partir daquele momento eu não era mais o mesmo, eu sentia que era mais o mesmo. Era o Espírito Santo gritando, né? E é tão legal que quando eu ia nas igrejas ali católicas e tudo mais, e saía com os meus amigos, eu dizia assim para eles: olha, eu estou errado, o certo é Jesus. E eu pregava para eles daquela maneira. Eu disse: Adão, o que está acontecendo contigo? E tive algumas reuniões lá de grupos de jovens da Igreja Católica na época, e eu falava e dizia: não, mas o certo é Jesus, nós temos que aceitar Jesus como Salvador, aquela coisa toda, entendeu? E conheci a Juscelia, né? Já conheci um pouquinho antes, conheci a Juscelia, e eu dizia para a Juscelia: um dia nós vamos casar, mas nós vamos para a Assembleia de Deus, porque lá eu conheci Jesus, ele falou comigo, e ela dizia: não, tu vai para a tua igreja, eu vou para a minha. E tudo bem, entendeu? Mas essa distância que eu fiquei de Jesus e de frequentar e conhecer e ouvir mais a palavra gerou uma angústia no meu coração, um vazio na minha alma. E chegou um momento da minha vida que eu achava que se eu tirasse a minha vida, era a solução. Eu achava que não tinha mais jeito para mim. E quando eu via uma tomada, ou às vezes eu ia lá no sítio do meu avô, tinha um rancho lá, eu disse: se eu botar uma corda lá e eu me matar, eu acho que vai sair essa angústia, esse sofrimento.
entendeu? Mas a minha irmã já era evangélica e ela teve um discernimento. Ela dizia assim: meu irmão, tem alguma coisa contigo? Eu disse: tenho. Para resumir, ela disse: vamos na igreja comigo. E aí eu me relutei, mas depois comecei a ir, eu fui. E a igreja era um ponto de pregação lá no Progresso, onde a igreja, não onde é a igreja hoje, mas era uma casa simples, que aquele homem aceitou Jesus porque foi curado do câncer, e a metade da casa, que era pequenininha, menor do que essa nossa sala aqui, ele cedeu para a igreja. Tinha uns banquinhos que nem tinham encosto, e ali eu fui uma sexta-feira umas 4, 5 vezes. E na última sexta-feira foi feito o convite e eu aceitei Jesus como meu Salvador. A partir daquele momento, aquilo que o Senhor tocou no meu coração, consolidou. E faz 38 anos para 39 anos que eu tive aquela decisão, a minha vida deu uma mudança de 180 graus. Foi em 1984. Uau. A gente tira várias lições aí, né? Principalmente pra gente que é novo, essa questão do aprender a discipular, né? De olhar as pessoas e eu vou cuidar dela agora. Poderia ter antecipado um pouco o processo. Sim. Se a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que se preocupar com isso. Tem que se mover, né? Aquela questão de ser missional, a gente sabe, mas é também sair do conforto, tu discipular alguém, tu acompanhar alguém que é imaturo na fé, vai demandar uma renúncia que muitos de nós não estão dispostos. Graciosamente, é verdade. O bom oleiro, ele lapida tanto aqueles que já o conhecem há um tempo maior, quanto aqueles que não conhecem, para que o nome dele venha a ser glorificado. Né? Hoje ele é o nosso pastor. Né? E é porque as pessoas elas têm uma visão distorcida, elas acham que se levar a pessoa para aceitar Jesus já é o suficiente. E não é o suficiente, ali é o início. É o primeiro passo. Ela virou recém-nascida, precisa ser acompanhada. Desse testemunho que o senhor está contando, o que mais me chama a atenção assim, é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele é tremendo. E como eu costumo dizer que o Espírito Santo, fazer a analogia, né, que ele é uma sirene, assim, ele fica dentro de nós e quando a gente começa a caminhar e trilhar um caminho errado, ele aciona. Então, que é esse alerta. Ele vai trazendo incômodo. Eu tava lá, você tava assim, pô, não tem como tá não certo ser isso aqui, alertado. Não tá errado. Eu tô aqui, mas não era pra eu estar aqui. Eu tinha que estar lá na igreja. Esse e é incômodo, Jesus, não é assim, né? É o Espírito Santo gritando dentro. Eu não conhecia nada da palavra, entendesse? Mas existia um mover no meu coração que eu via as coisas e eu achava que estava errado. Eu não podia mais fazer isso, eu não, entendeu? Os olhos já estavam abertos, sim, né? É aquilo que Paulo diz, né? Eu estava morto, nós estávamos mortos no nosso delito, né? E quando eu aceitei Jesus ali, eu passei a ter vida, mas não sabia conduzir a minha vida como precisava. E experimentar da vida nova, né? Justamente. Mas nessa conversão o pastor já estava casado daí? Não estava casado. Namorava ainda? Namorava. E aí começou o segundo passo, né? Que eu agora comecei para a igreja e agora o Senhor, assim, tomou a minha vida totalmente, né? E eu namorava com a Juscelia. E eu saía da igreja e ia conversar com a Juscelia, ela na casa da Juscelia. Né? E aí começou uma barreira porque os pais da Juscelia não queriam que ela tivesse um namoro com uma pessoa que era evangélica, né? Preferiu eu, quando não era evangélico, do que agora eu era evangélico, né? Então, a Juscelia começou a ter dificuldade, mas a minha mãe, não era evangélica, dizia para a dona Valci, que era a mãe da Juscelia, se ela liberava a Juscelia para ir jantar lá em casa. Aí a dona Valci, né, dizia, não, pode ir. Aí a minha mãe, meu padrasto, pegava a Juscelia e eu, em vez de levar para jantar, levava para a igreja da sede. Entendeu? E lá a Juscelia começou a ouvir a palavra, até um dia que ela levantou a mão e aceitou Jesus como... Mas aí deixa para um podcast com ela que a gente fala. A gente vai fazer isso. Só porque... Não queima o episódio. Não queima a pauta, por favor. Não, mas aí tá. O senhor contou o processo que onde só teve o primeiro encontro, foi no salão, foi no salão da igreja sede ali, com a mãe do pastor Juninho Gregório.
Depois realmente o senhor teve um encontro real com Deus impactante, que o senhor realmente entregou a sua vida para Cristo. Com a sua irmã, né? Lá no Progresso. Ponto de pregação. Ponto de pregação ainda. Até porque foi há 38 anos, não foi ontem. E depois desse encontro real com Deus, como é que foi esse processo de realmente de congregar e até começar a fazer parte, de se envolver no ministério, de liderança, Foi muito rápido. Por quê? Porque esse período que eu fiquei entre a primeira e a segunda decisão, eu creio que foi gerado muito desejo de eu querer mais e mais de Deus. E aí, quando eu me converti ali pela segunda vez, que realmente foi impactante, eu já queria falar de Jesus, eu já queria dizer para as pessoas o que o Jesus fez na minha vida, entendeu? Então, todas as sextas-feiras eu ia lá nesse ponto de pregação, que era supervisionado pela congregação de Cordeiros, feito? E no domingo eu ia na congregação de Cordeiros ou na sede, fechou? E quando eu comecei a ir na congregação, eu via que as pessoas davam testemunho. E em vez de quando chamavam, eu disse, um dia vão me chamar. E aí eu já comecei a ler a Bíblia e comecei a escutar e me envolver. E chegou o dia que era para me dar o meu testemunho. E aí eu cheguei, eu lembro que o texto que eu li foi lá em Amós, que diz, prepara-te, homem, para te encontrar com teu Deus. E aí eu dei o testemunho e já dei uma palavra. Você tem que se preparar para aceitar Jesus, porque o Senhor vai vir, você precisa estar preparado. Quando é que vai chegar esse convite? Você não sabe, a sua vida não está nas tuas mãos, tal. E isso daí despertou nos líderes ali, entendeu? Que Deus tinha alguma coisa comigo, entendeu? E já começaram a botar eu em grupos, e aí eu já comecei a fazer visitas junto com eles, aquela coisa arada toda, né? E depois de 2 meses que eu tinha aceitado a Jesus, que eu já estava nesse mover de Deus sobre a minha vida, houve uma necessidade de um dirigente de mocidade lá no Salceiro, entendeu? E um amigo meu, não vou citar o nome, ele era jovem ali, atuante em Cordeiros, e ele disse assim, Adão, eu vou pegar como o primeiro dirigente lá. Cara, vamos para pegar como segundo comigo. Eu disse, eu vou. Não tinha carro, só de bicicleta, mas vou. Então tá, vamos. Aí foi marcado, vamos ir para o sábado agora, né? Só que aí chegou no dia, ele não foi. Entendeu? Aí prepararam a posse e tudo, e era o presbítero Valdir Sarmento, que era o dirigente na época de Salceiro, cunhado do presbítero Paulo Simas. E disse, onde está o dirigente? Não tem, só tem não. Então tu não aceita como primeiro? E ele disse, não, então eu vou como primeiro, só que eu não sei fazer nada. Não, mas vamos como primeiro. Entendeu? Os meios de Deus. E aí isso me gerou mais responsabilidade. Eu disse, não, eu quero mais. Comecei a orar mais e buscar mais a palavra e conhecer a necessidade dos jovens que tinha ali, da necessidade da igreja, que era pouquinha gente. E aí já nos envolvemos com evangelismo e já se envolvemos com visita. E aí o dirigente da congregação não tinha o segundo, ele disse, então tu já fica como segundo. Eu já fiquei como líder da mocidade, como segundo ali, e já me botaram como auxiliar, e eu estou ali trabalhando, e Deus começou a salvar vidas, e vidas começaram a aceitar Jesus. Nós ia para debaixo da ponte lá no Salceiro ali, né, entre Navegantes e Salceiro ali, e ali tinha muitas famílias, aquelas famílias começaram a ser impactadas, e os vizinhos começaram a aceitar a Jesus, e a igreja foi enchendo, e Deus foi nos abençoando, e a igreja já estava lotada, e eu não tinha carro, eu ia de bicicleta, morava em São João, no bairro São João, ou ia de ônibus, entendeu? As pessoas que eu ia sentada de ônibus moravam no Salceiro. E eu já começava a ganhar aquelas pessoas para Jesus. Saía do ônibus e ia para a igreja. Sim, tinha muita gente que já ia ali e disse, não vou em casa, eu quero conhecer esse Jesus que tu estás falando para mim. E ali eles aceitavam Jesus como Salvador. Deus encheu a igreja de Salceiro. Entendeu? E aí eu fui vendo que Deus tinha algo especial para a minha vida. E eu fui me colocando cada vez mais e mais nas mãos do Senhor. E eu me lembro que o presbítero Teófilo, ele assumiu o Salceiro agora. E ele disse, meu filho,
Deus tem algo contigo e eu quero te ajudar. E ele me levava para fazer as visitas com ele, me ensinava a palavra, dobrava o joelho, disse, dobra o joelho aqui e ora. E eu comecei a orar e despertou desejo meu de orar. E agora era tudo orando e buscando a Deus, e orando e buscando a Deus. E cada culto era batismo com o Espírito Santo, era salvação de alma. E aqueles jovens que estavam ali, adolescente e filho de crente, né, que não tinha assim muito envolvimento, começaram a se envolver. E Deus começou a fazer uma transformação. Um avivamento. Salseiro. Entendeu? Pastor presbítero Teófilo foi transferido para o Jardim Eliane. Conhece a congregação do Jardim Eliane? E ele disse, perdão, já que está tudo bom aí, vão lá comigo. E deixamos tudo encaminhado e fui ser o segundo dirigente e líder da mocidade ali no Jardim Eliane. E Deus começou a fazer a mesma coisa, e foi passando o tempo, eu fiquei 1 ano e pouco ali no Jardim Eliane, e Deus foi abençoando, aí eu já dirigia lá, o presbítero Teófilo já estava velhinho, e aí eu já praticamente dirigia a congregação. E Deus foi me abençoando, eu vou vivendo com a sede e tal. Nesse momento, assume o pastor Leonel Batista, Valmor Leonel Batista. E ele disse, aí eu já tinha joalheria, já estava com a joalheria, fabricando joia. Já estava casado? Já estava casado, com joalheria. Fabricando joia, tal, já tinha a minha joalheria. E ele... Inclusive era já na Carinana? Não, em casa ainda. Em casa ainda. E aí ele me fez uma... Não, ele foi muito experiente. Cara, muito conhecedor da palavra. Eu estava na sede, era uma terça-feira, depois do culto, ele disse, ô Adão, vem aqui, eu quero falar contigo, me dá tua Bíblia. E aí ele pegou a minha Bíblia. E ele viu que a minha Bíblia estava toda arriscada e toda marcada e tudo mais. Ele disse assim, eu acho que tu vai ser o dirigente, o líder da UMAD, do campo. Eu disse, não, pastor Valmor, eu não tenho não, tu vai ser. E eu disse, não, eu não vou ser, eu não tenho coisa. Não, pode marcar que eu vou tirar tu lá do Jardim Eliane e tu vai ser o coordenador geral da UMAD. Entendeu? Já estava casado, tudo. E eu me lembro que ele foi num sábado lá na minha casa e disse, olha, pode ir sábado que eu vou te colocar. E se tu não for, eu vou te colocar a mesma coisa. Então não tinha como escapar. Vai tomar posse sem estar presente. E eu fui e ele me postou como líder da UMAD do campo de Itajaí. Entendeu? E Deus começou. Nós tínhamos chamada cobertura de fogo. Cobertura de fogo é uma oração que Deus colocou no meu coração. 11 horas, todos os jovens do campo oravam na sua igreja, né, até às 11h30. 50% dos jovens que estavam ali, eles ficavam na congregação e outros 50% ia evangelizar na sede, no centro, nas congregações, nos bairros. Entendeu? Pastor, só te cortando rapidinho, esse tipo de coisa marca a vida, porque o Arão, ele já deu um testemunho sobre isso no nosso encontro dos jovens, assim. E aí ele falou, citou o pastor, mas ele falou como aquele tempo para ele, como jovem, foi impactante na vida dele. E a gente não sabe, né? Uma atitude, o que a gente está fazendo vai impactar. E não foi impactou naquele momento, mas úteis por hoje tempo presente, reverbera na vida dele ainda, porque ele contou assim, com e hoje alegria, ele é o líder. Com lágrimas nos olhos de contar de tipo do que ele participava, falando. Foi bem na transição ali, e aí ele contou isso pra gente numa reunião e tipo, como isso marcou a vida dele, assim, como o pastor, como o ministério marcou em algum momento lá. Esse trabalho, isso que o Senhor colocou no coração, para aquela época era como um podcast hoje. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, eu ia para o centro e aí nós começávamos a evangelizar, o pessoal tomando ali bebida na Ercílio Luz e conversando, tal, nós chegávamos com um folhetim e eu me lembro que um disse assim, eu não preciso disso. Eu disse, eu sei que tu não precisa, mas um dia tu vais precisar. Entendeu? E ele ficou rindo de mim e saiu. Passou uns 15 dias, ele estava na igreja. Trouxe uma palavra, culto de jovens, tal. Mas eu não conhecia mais o cara. Nem lembrava mais. Não. E aí eu vi um moço lá esperando lá, tal. Quando eu estou saindo com alguns jovens, eu sou o pastor. Eu não era pastor, era diácono. Eu queria falar contigo. Eu disse, tudo bem. E eu quero aceitar Jesus como meu Salvador.
Tu queres aceitar Jesus? Por que não fosse lá na frente quando nós tivemos convite? Não, amor, eu queria falar contigo. Eu disse, por quê? Não, eu sou aquele cara que disse que não precisava de Jesus e ri da tua cara. Mas eu preciso desse Jesus. O que é que eu posso fazer para aceitar Ele como meu Salvador? Eu não aguento mais. Eu tentei me suicidar 2 vezes. E quando eu ia me suicidar, vinha uma voz que era a sua voz. E disse assim, um dia tu vai me precisar. E eu estou aqui, eu preciso. E ali ele dobrou o joelho como único e suficiente Salvador. Hoje já está no campo, um grande obreiro, e foi dessa forma. Isso não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foi muitas pessoas, entendeu? Então, e foi assim que foi começando o meu ministério. Mas nesse momento o pastor ainda trabalhava, tinha a joalheria. Sim. E aí, assim, até uma pergunta, curiosidade minha, e eu acho que é importante a gente trazer isso. Quando o pastor é chamado para o ministério de realmente deixar tudo o que eu tenho, tipo, porque a gente hoje tem a segurança de hoje eu trabalho na empresa, eu tenho, e não, tu vai só para o ministério. Demorou muito tempo ainda ou já foi meio na sequência? Porque é difícil, sim. Muito. Demorou 17 anos, do tempo que eu aceitei Jesus, né, até a saída para ser obreiro integrado. Integrado é não trabalhar mais materialmente, ser mantido pela igreja. Demorou 17 anos. Nesse meio tempo, eu fui auxiliar, diácono, presbítero, dirigia a congregação e supervisionava setor. Por quê? Porque eu tinha condições, porque a joalheria era minha, entendeu? Eu fazia tudo que era necessário, deixava funcionar, tinha tempo. E Deus cuida disso também, né? Para dar essa liberdade. Justamente. Então, Deus deu muita rapidez para mim fazer joia, entendeu? Então, eu fazia na faixa de 36 peças praticamente num dia. Isso é impossível, praticamente na ótica natural. O máximo é 6. Então, Deus me dava agilidade para soldar a correntinha. Eu fazia 300 soldinhas numa hora. Não tem como fazer isso, a não ser a graça e a unção de Deus. Porque aí eu fazia serviço de uma semana praticamente num dia. Não, na ótica natural é impossível. Olha o que Deus fazia. Isso me fez lembrar agora de Martinho Lutero falando. Que o Martinho Lutero falava justamente isso. Assim, eu oro 4 horas todos os dias. Mas no dia que eu tenho muitos compromissos, eu oro 1 hora a mais. Mas por quê? Porque quando eu tenho muito compromisso, o meu êxito e o meu desempenho vai ser muito melhor se eu estiver cheio de Deus. Então, isso é uma coisa, é um ensinamento maravilhoso. Porque muitas vezes a gente tem, poxa, eu tô cheio de fazer. A gente inverte, né? A gente acha que se a gente tirar ali, vai perder tempo. Exatamente. Né? A gente encara às vezes o tempo de qualidade com Deus como tu tá perdendo tempo, tu tá investindo tempo que vai te potencializar nos teus afazeres. Sabedoria, vai te dar condição. Mas a ótica de tu entender que tu tem êxito e não porque tu és bom, mas porque Deus quer te dar o tempo maior para a obra dele, assim. Acho que essa é a visão, assim. Né? Não é porque eu era bom, é porque ele estava me dando para ter mais tempo para a obra. É aquilo, né? Ele me proporciona condições, e aí a gente pode abrir um leque financeiro de tempo, de dons e talentos por reino. E essa deveria ser a nossa busca, que normalmente é invertida. E Jesus ensina no sermão, né? Busque primeiro o reino. Ele diz, não, eu preciso ter mais, porque eu vou ter adquirir mais coisas, eu vou poder comprar mais coisas, eu vou ter uma condição de segurança melhor. Ele disse, não, vocês estão enganados. Isso na verdade, é ser improdutivo. Até hoje eu estava pensando aí, para só dar uma parada no que a gente vem ouvindo, nosso pastor, mas conectando a isso, a gente vislumbra, não só dentro da igreja, mas fora, pessoas de sucesso, aquelas que adquiriram muitas coisas, têm um reconhecimento social, mas biblicamente não tem nada a ver sucesso com condição financeira ou reconhecimento social, político, que venha a ser, mas sim a proporção que eu me envolvi com o reino e o quanto eu me doei nesse reino. Isso é o evangelho, a pirâmide que a gente sabe que tem, né, de investimento, pirâmide de reconhecimento social, reconhecimento econômico, político, no reino é literalmente invertida por Deus. Né? Então isso é fenomenal. E aí, no testemunho do meu pai, é poder vislumbrar de forma um pouco palpável, porque ainda sou filho, tenho esse privilégio de ter passado algumas dessas fases, ver a graça de Deus o tempo todo o sustentando e mostrando, eu estou te provendo para isso. Ele vai contar mais para frente, depois quando Deus chama ele para a obra, que é um desafio maior ainda.
renúncia. Pode caminhar, pastor, para essa parte do testemunho. O meu objetivo era eu trabalhar bastante, continuar trabalhando assim, e depois ter condições financeiras para mim só viver. Não queria ser sustentado pela igreja. Entendeu? Autossustentar. Justamente. Não depender de Deus. Uhum. E quando assim, muitas profecias vinham que Deus tinha um plano na minha vida, tal, e eu sabia que era Deus, queria eu na integral, na obra, mas dessa maneira, do meu jeito, né? E eu lembro que ainda uma vez eu estava orando e eu disse, Senhor, eu posso fazer mais para a tua obra como eu estou, porque eu tiro todo o tempo para a tua obra, e eu usei essa palavra, né, gente? O meu dízimo é alto, então eu posso ajudar mais. A barganha com Deus. Aí o Senhor disse assim, eu não preciso do teu dinheiro, eu quero as tu na obra. Aí impactou porque tem muitos missionários que ele vai num púlpito e ele conta muito sofrimento. Esse sofrimento do missionário pode ser diminuído se ele busca o Senhor como fonte de sustentação. Mas muitas vezes eles contam um testemunho assim que não é tudo para eles alcançar uma oferta melhor, entendeu? E isso gerava medo no meu coração. Eu não quero passar a minha família necessidade assim. Virar um pedinte. Justamente, é isso daí. E quando veio a oportunidade para mim sair para a obra, foi o pastor Cedílio Monteiro de Lima, um pastor amoroso, um pastor querido, um pastor que me ensinou a abraçar, um pastor que me ensinou assim a cuidar realmente das pessoas como era necessário. E eu tinha feito um propósito com Deus, mas eu não, tudo que a gente faz de propósito com Deus, a gente tem que marcar, né? Eu fiz um propósito com Deus, foi assim, Senhor, se tu queres realmente que eu esteja na obra, que o pastor presidente faça o convite para mim. E só que eu me esqueci. E o pastor Cedílio, ele, em vez de quando ia lá na minha joalheria, pedia para me dirigir com ele, para ele fazer umas visitas no campo, ele não gostava muito de dirigir. E a última vez que ele esteve na joalheria, ele disse, irmã Juscelia, libera o pastor Adão, o presbítero Adão, para fazer umas visitas comigo. Não, tudo bem, a Juscelia ficou na joalheria e eu fui com ele. Ele me levou lá para o quilômetro 12. E quando chegou lá no quilômetro 12, ele disse assim, meu filho, Deus falou para mim tirar tu para a obra. E é aqui o campo do quilômetro 12 que tu vais trabalhar. Eu não disse não para ele, mas eu disse assim para ele, não, tudo bem, mas eu vou ter que vender a minha joalheria. Foi um não indiretamente, né? E aí creio que ele ficou temeroso, porque... Ele achou que o senhor ia pegar na hora. Justamente, e também talvez ele pensou, eu vou tirar ele para a obra, ele vai ter que vender joalheria e tudo, e aí se não der certo, e se for uma precipitação minha, entendesse? A minha palavra trouxe assim uma dúvida no coração dele, que não era para me fazer isso. Eu tinha pedido, se for tu, Senhor, manda o pastor presidente, entendeu? Mas ele deu aquela risadinha, mas ficou meio triste, e viemos para casa, fiquei na joalheria, ele foi embora, tal. E aí que vem assim um acontecimento muito ruim da minha vida, porque eu não posso dizer certo se foi depois de 1 mês, ou 2 meses, ou 15 dias, mas eu acho que foi 1 mês mais ou menos. Eu e a Juscelia estávamos na cama conversando, daqui a pouco ela deu uma dormidinha assim, ela acordou assustada, dizendo, Adão, eu tive um sonho agora. Eu disse, conta para mim, eu tenho facilidade, quando as pessoas contam o sonho, parece que eu entro dentro do sonho da pessoa. E ela disse assim para mim, eu via pessoas de branco correndo de um lado para o outro, parece assim um hospital, alguma coisa e tal. E naquele momento, eu entrei naquele sonho, e eu vi o que ela estava vendo, entendeu? Mas eu não quis preocupar ela, eu disse assim, não, Juscelia, dorme que isso aí vamos orar. E ela... dormiu, e eu dobrei o joelho e fui orar, Senhor, o que é isso, Senhor? Tem alguma coisa que vai acontecer? Estenda as tuas mãos e tal. Senhor, será que é porque eu não quis ir para a obra? Senhor, tu me perdoa e tal. Estou naquela oração e eu creio que eu tive uma visão eu entrei no sonho, naquela visão, a Juscelia já estava dormindo e eu orando, e daqui a pouco eu entrei na visão. E a visão que eu entrei, eu estava indo para Itavel, vocês sabem onde era Itavel,
eu estava na visão, eu estava indo para lá, mas daqui a pouco eu já me vejo, sonho assim, né? No pronto-socorro do Marieta, com Derbonause. E quando eu me vejo, eu vejo aquelas pessoas, conforme a Juscelia disse, correndo para um lado e para o outro. E eu me lembro que eu vi uma bacia de um menino, todo despedaçado. Um caminhão, um carro passou por cima dele, despedaçou ele todo. E eu vi aquilo ali e me acordei, voltei a si. Chamei a Juscelia e disse: Célia, nós temos que orar porque vai acontecer um acidente na família, não sei com quem, mas vai acontecer uma catástrofe. O teu sonho foi isso, eu sonhei, Deus me revelou assim e tal. No outro dia, chamamos a família e fomos na casa de cada um da nossa família, dizendo: vai acontecer um acidente, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. E tudo bem. Estamos orando aquela semana, e aí já estava na joalheria, no outro dia fomos para a joalheria, naquela semana na joalheria, tal. E agora eu estava lá fazendo uma joia lá, a Juscelia atendendo o vendedor de pulseira, de relógio, tudo. E eu vi que havia necessidade de eu fazer uma divisão de uma gaveta ali para botar alguns material de ouro e algum material ali. E eu não tinha serra para cortar uma madeirinha que eu queria, coisa que a gente inventa na hora, né? Eu só tinha serra para cortar ouro. Mas no outro lado da caninana, que era bem na caninana ali, tinha um senhor que ele tinha consertava televisão e tudo mais. Eu disse para a Juscelia: tu cuida do André aqui que eu vou lá para pegar uma serrinha com ele. E aí tudo bem. E aí eu atravessei lá. Quando eu atravesso a caninana, que eu estou no lado de lá, eu dou uma olhadinha assim com o canto do olho. A gente sabe que o André era pequenininho e ele está atravessando a caninana. E quando eu olhei assim, vinha uma carreta. E a carreta, ela estava como assim. E o André assim, que coisa assim de uns 5 metros. Eu só olhei, lembrei do sonho e disse: não, meu Deus. Eu levantei a mão para o céu e disse: não, meu Deus. Eu vi um anjo pegar o André pelo peito e voar com ele para trás. Eu lembro que as pessoas que estavam ali, entendeu? Elas disseram: o menino voou descosta. A Juscelia não sabia o que fazer, porque foi algo assim, questão de segundo, né? O vendedor que estava lá e o pessoal todo assim, e eu lembro que eu vinha: Senhor, veio a obra, veio tudo na minha mente naquele segundo, e eu disse: é o livramento que tu estás dando para mim, Senhor, obrigado. Peguei o André, abracei ele, vim para a joalheria, disse: fecha a joalheria, nós vamos para casa nesse momento. Só que quando eu estou indo para casa, até chegar em casa, eu estava fora daquele momento e dentro do que iria acontecer. Eu via eu pegar o André em pedaço, colocar dentro de uma bacia, corpo de bombeiro vindo e levando para o Nicolá, para o hospital, pronto-socorro Nicorotério. Eu vendo tudo isso, e o André comigo, em casa já. Eu vendo o André num caixão, entendeu? As pessoas vindo, me abraçando e disseram: Adão, Deus sabe o que faz. E eu dizia: eu sou culpado. Eu não fui para a obra. E Deus tirou o que eu mais queria. Por que eu fiz isso? E eu lembro que agora eu lá no Crisântemo, enterrando meu filho. Tudo isso eu vendo. E eu enterrando meu filho, voltando para casa, os amigos me confortando e abraçando e eu angustiado, disse: eu sou culpado disso. Eu dizia assim: por que eu não fui para a obra? E eu me lembro que eu, fechando a joalheria e dizendo: por que eu não fui para a obra? O Senhor tinha algo melhor para mim e eu fui desobediente ao Senhor. E quando eu fechei a joalheria, eu me acordei, eu voltei para o meu normal. E aí eu vi o André, vi a Juscelia, abracei, chorei, disse: Senhor, eu vou para a tua obra, eu não quero mais saber de joalheria, eu estou sendo desobediente, tu me desse tudo para mim, para esse momento, e o momento que era para mim dar um sim para ti, eu disse: não,
mas eu quero te agradecer porque desse meu filho de volta. Eu vou me colocar na tua obra. E todo desejo, porque eu fazia joia. E era algo que, quando tinha uma joia para fazer que eu nunca tinha feito, que as pessoas vinham, Adão, eu queria uma joia assim, assim. Eu desenhava, olhava o olho da pessoa, se era azul ou verde, para botar uma pedra, alguma coisa, seja um colar, um brinco, alguma coisa. Eu corria água na minha boca, que eu ia para casa e sabe que é Deus colocar na tua mente como tu deveria fazer aquela joia, assim, 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 assim. E Deus tirou tudo isso do meu coração. Entendeu? O meu coração agora era a obra. Meu coração agora não era mais joias que uma mulher, um homem usa, mas era a joia preciosa que é a alma, que eu já fazia, mas não com essa intensidade. Só que o que aconteceu é o seguinte, que nesse meio tempo o pastor Cedilho morreu. E a única pessoa que tinha falado comigo, que Deus tinha falado com ele, era ele, entendeu? Mas ele morreu. E agora, como é que vai ser? E agora Deus ficou um ano sem falar comigo. Eu dirigi a congregação, as pessoas pediu para mim orar pelos filhos. Jesus curava. O André ficava doente e orava e o Senhor não cura, não ouvia a minha oração. Eu sei que eu era o culpado, eu sei que Deus estava trabalhando na minha vida e um ano ficou assim. E eu, nesse um ano, eu me entregando, eu me colocando nas mãos do Senhor, eu fazia joia, mas eu não tinha mais amor por aquilo ali, entendeu? Eu não via a hora de dizer assim, eu quero mais tempo para orar, eu quero mais tempo para falar de Jesus, eu quero visitar, eu quero cuidar das pessoas, eu quero trazer para perto de mim, eu quero abraçar, eu quero cuidar dessas pessoas, como eu tinha amor pelas joias e tudo mais. E o Senhor falou para mim, chegou o tempo. Nesse meio tempo veio o pastor Avis, pastorzão, amigão, querido, pai meu no ministério. E eu agora, ele não me conhecia, ele chegou agora em Itajaí, eu não tinha como falar com ele. E eu me lembro que eu dobrei o joelho num lugar que nós estávamos orando e eu fui lá e disse, Senhor, se realmente tu queres que eu... Qual é a minha oposição, o que é que eu tenho que fazer? Porque eu não ia chegar lá, pastor, eu, meu filho, aquela não tinha nem por onde começar, mas eu lembro que eu fui, dobrei o joelho nesse lugar que nós estava todo mundo orando, eu cheguei por último, dobrei o joelho, e aí levantou uma irmã lá, disse, meu filho, procura o meu servo, porque eu já tenho revelado para ele o que eu tenho para ti no ministério. E eu só ouvi aquilo, já me levantei e saí. E aí, no outro dia, entrei em contato com o pastor Avis, eu podia falar com o senhor, ele disse, pode. Levou uma semana mais ou menos, e quando ele está conversando comigo, e eu falando para ele, ele rindo de mim, e eu pensei que ele estava rindo de mim, ele estava rindo para mim, porque ele estava alegre, porque por tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre a vida dele. Ele disse, não, Deus já tinha falado comigo. E ele pegou uma folha, que era para a integração, e disse, aqui, ó, está aqui, ó. Eu me lembro como se fosse dia 30, nós vamos te apresentar. Agora tens que ver o que tu vais fazer com a tua joalheria. Que isso deveria ser lá para o dia 8, dia 10, mais ou menos. Entendeu? Um mês para resolver a vida. Sim, para vender uma joalheria não é fácil, né? Porque quem que vai comprar uma joalheria dessa? E eu me lembro que era dia 30, não tinha vendido ainda. De vez em quando ele perguntava, como é que tá? Eu disse, não vendi ainda. Eu me lembro que dia 30, era dia 30 daquele mês, eu não me lembro agora para dizer certinho, eu estava fazendo um anel e atrasou a entrega e eu disse, eu vou ficar um pouquinho mais tarde. Era 13h da tarde, mais ou menos. Chegou um vendedor de joia de Curitiba, ele disse assim, Adão, soube que tu queres vender a tua joalheria? Isso no dia 30, à 13h da tarde. Eu disse, quero, quanto é que tu queres? Eu disse, quero tanto, é minha joalheria. Eu já saí dali com o André, não me lembro agora, se o André estava naquele momento, saí eu e a Juscelia, já deixamos tudo, pegamos só o que era à noite, no culto. O pastor Avis disse assim, e aí, Adão, como é que está a joalheria? Vende hoje. Vendesse hoje? Vende hoje. Era a confirmação que eu queria, e naquele dia eu vendi a joalheria, e naquele dia eu fui integrado naquele culto, um culto muito glorioso, onde o pastor Avis me apresentou eu como obreiro integrado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itajaí. E aí começou o ministério em tempo integral. Exatamente. Mudança de vida
total, assim, de estilo de vida, né, pastor? Totalmente. Porque o senhor devia ter um padrão de vida muito bom, né? Pela proporção que Deus abençoava o senhor na capacidade de fazer as joias, de fazer tudo. E também, eu sei também um pouco da história, o senhor já contou uma outra oportunidade, o senhor foi agregando também outros produtos, relógios, outras coisas. E então, o senhor tinha um padrão de vida muito bom e teve que se adequar com a realidade de um obreiro integrado que, às vezes, na maioria das vezes, não alcança esse mesmo nível, né? E esse choque. É assim, ó, o que aconteceu? Aconteceu que quando eu peguei o meu primeiro pagamento que a igreja pagou para mim, eu e a Juscelia botamos uma mão assim, o que nós vamos fazer com isso? Porque não era metade da metade do meu dízimo, entendesse? Mas eu tinha vendido a joalheria, então eu sabia como administrar e ir me adequando. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus nunca deixou faltar nada. Aí eu me lembrava de algumas histórias, de alguns missionários que contavam, e no meio assim, que tinha algum aperto, eu dobrava o joelho e ia orar. Senhor, tu sabes, Senhor, e para mim, Senhor, o que for é o suficiente, eu não me preocupo com isso, mas eu tenho minha esposa, tenho meu filho, e o Senhor honrava. O Senhor, eu nunca pedi oferta para alguém, eu nunca pedi assim, não, estou passando, não, nunca. Deus sempre, o que eu ganhava, Deus multiplicava. É algo assim que não tem palavra para expressar. Só quem passa é que sabe. E já faço só uma ressalva aqui. Se você que tem uma chamada para a obra do Senhor, não te preocupe. Se é Ele que está chamando, Ele garante. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. E você vai dar um testemunho como eu estou dando hoje. Amém. Deixa eu só atrapalhar, inclusive, isso que o nosso pastor falou, né? Qualquer chamada é interessante, porque às vezes é natural quem está no ministério como eu, como pai, de falar quando Deus te deu um chamado, mas o teu chamado pode ser nas diversas áreas. Se é o chamado que Deus te colocou e você não tentou ser como Jonas, né? Inicialmente como o pai tentou, e Deus é misericordioso, é revelado nas nossas vidas esse testemunho. Ele traz, até filho desobediente ainda eu vou te encaminhar, porque eu sei o que é melhor para ti, mesmo que tu não entenda. Você é misericordioso, vou te dar uma disciplina em um período para que tu venha amadurecer e crescer. Jonas, a gente não sabe o final da história, né? Mas ele ainda continua birrento. É muito interessante essa parte da narrativa. Mas cada indivíduo cristão tem a sua vocação dada por Deus de acordo com os talentos e oportunidades que Deus deu. E é nessa ferramenta é que você deve servir o reino e entender que ele vai usar disso para a propagação do evangelho, e esse deve ser o seu primeiro propósito e alvo, para que o sustento não venha a ser o seu objetivo, mas a propagação do reino. Bem. E aí, por conta disso, tu não vai precisar se preocupar. Agora, é interessante que quando a gente inverte essa balança, Deus diz, tá bom, eu quero ver então tu se sustentar. Né? E aí aquilo que a gente comentou no começo novamente, do Sermão do Monte. Não se preocupe. E a gente tende, a gente gosta de ter o controle nas mãos e achar que nós somos autossustentáveis. E aí Deus, de forma didática, maravilhosa, Ele sabe como nos lapidar de forma a glorificar ainda mais seu nome. Então aproveite, né, desse grande testemunho do nosso pastor que tem para perceber aquilo que Deus te deu à mão, aqueles dons, aquelas oportunidades, talento, use para o reino. E o sustento da sua família, todos os projetos que talvez tu idealize, que se alinhem com a vontade de Deus, acontecerão. E aqueles que não, fica tranquilo, ele tem um plano melhor. O senhor estava testemunhando e quando o senhor falou ali da situação envolvendo o André, eu lembrei de Abraão, né? Porque Abraão não estava desviado, né? Estava ali, né, servindo a Deus, só que a primazia do coração dele já não era mais o propósito de Deus. Isso aí mesmo. A bênção de Deus para a vida dele, que era o filho, tinha tomado a primazia do coração dele. E Deus não, né, deu para ele todo o deslumbre de que ele perderia o filho, embora ele tivesse fé que Deus iria ressuscitar o seu filho após o sacrifício. Mas eu fico imaginando o senhor falando, eu estava imaginando, Abraão, em todo o processo de sair de casa com o filho, até chegar no monte, eu acho que ele olhava para o lado e via o filho queimando no holocausto. Né? Mas com aquela fé que Deus
Então, eu acho que assim, acho que foi um processo parecido que o senhor passou, porque ele tirou algo mais precioso que o senhor tinha, que era um filho, e deu ainda mais esse vislumbre, né? essa visão, né? realista, que torna as coisas ainda mais impactantes, né? Mas esses meios que Deus trabalha para que a gente caia em si e retorne para o centro da vontade dele em nossas vidas, né? É algo realmente extraordinário. Embora muitas vezes doloroso e nos assusta, mas é algo às vezes muito necessário, né? Para que a gente volte para o prumo, né? Deus tirou e deu para mim. Tirou e deu. Assim E realizou um milagre, né? Só Deus. Pastor, então nós chegamos num ponto que o senhor conversão, o início do envolvimento no ministério, e o senhor foi integrado em Itajaí, como obreiro integrado. E o senhor assumiu, a partir desse ponto, uma congregação. Certo. Queria que o senhor contasse para nós assim, um pouco de como é que foi esse processo assim, de ser dirigente de congregação, até o ponto que... Integrado, né? Porque ele já tinha sido... Não, sim, de tempo integral. E o processo da mudança do senhor de Itajaí, eu acho que foi para o Blumenau, né? Certo. E depois até chegarmos no ponto da volta para Itajaí, como é que foi todo esse processo? É que quando eu fui tirado para a obra, eu já dirigia... É sempre assim, quando alguém sai para a obra, vai para um campo missionário e tal. Como eu já dirigia a igreja e supervisionava setor, então era melhor para a igreja me manter aqui, entendeu? Porque eu só ia dar continuidade, conhecia bem o campo, e eu me lembro que a igreja o primeiro campo depois de integrado foi Espinheiro 2. Espinheiro 2, era Espinheiro 2, Espinheiro 1 e Espinheirinho. Aquela parte ali, divisa com Ilhota. E ali Deus me abençoou assim. Eu me lembro que quando eu cheguei ali, na congregação tinha 5 bancos. E eu assim disse pastor Avis, tem pouco banco. Ele olhou, pouco banco? O pessoal que tem aqui, eu disse, não, tem pouco banco. O senhor dá mais uns bancos lá da igreja, da sede para mim? Ele disse, eu vou te dar. Tens fé? Tenho. Enchi de banco. Era 5, eu botei 10 para cada lado. Entendeu? 5 total, o senhor colocou 20 bancos. Entendeu? Eu lembro que o vizinho da congregação, ele não gostava de pessoas evangélicas. E o seu Pera. E ele disse, quando eu cumprimentei ele, eu dizia, boa noite, seu Pera. Ele fazia, não queria conversa. E eu comecei a cumprimentar ele e tratar bem ele, porque esse é o nosso alvo maior, mas não tinha jeito. E eu lembro que ele começou a vender ali na casa dele aquele geladinho, e o Senhor colocou no meu coração, faz propaganda do geladinho dele. E aí eu peguei um dia no culto e disse, irmãos, aqui tem o seu Pera, o nosso irmão Pera, ele está vendendo geladinho, então os irmãos, quando saírem do culto, vão lá comprar geladinho dele, tal. E ele ouviu e ele ficou alegre, e os irmãos foram lá comprar geladinho dele. Então compraram tudo na primeira vez, compraram o resto na terceira vez, na quarta vez, e já estava dizendo boa noite, pastor Adão. E ele era o presidente ali do bairro, da associação, ele era presidente. E ele era uma pessoa muito influente. E através da vida dele, ele começou a falar bem da igreja e dos irmãos ali. E aí nós tivemos mais liberdade para fazer visita. Um mês, mais ou menos, a igreja já estava cheia. Eu fiquei 1 ano e 6 meses lá, não tinha mais lugar para botar as pessoas. As pessoas começaram a aceitar Jesus tudo como Salvador, inclusive o seu Pera. Entendeu? E foi não gostava de crer. Não. E agora aquelas pessoas tinham prazer em vir para a igreja. E a associação estava toda a vida à disposição para a igreja fazer qualquer trabalho. Entendeu? Então foi algo assim muito glorioso. Pastor Avis disse, Adão, o teu tempo ali no Espinheiro terminou, tu vai vir para a sede comigo. Aí eu vim para a sede com o pastor Avis. E ali começamos um trabalho com a mocidade novamente ali e também dentro da igreja com visita, discipulado, tudo aquilo que era necessário. E também fazia as pontes para as congregações e setores que estavam com mais dificuldade, eu assumia. Aí estava na sede e assumia.
São Judas, assumi São Judas, e Deus assim abençoou muito, 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 muito. Aí depois que estava bem estabelecido, preparava um dirigente para ali, deixava, e eu continuava na sede. Depois, Progresso, o lugar que eu aceitei Jesus, agora já era uma congregação, e eu agora assumi a supervisão e a direção lá do Progresso. Estava com muitas dificuldades e Deus abençoou. Eu lembro que nós fizemos no Tarde da Vitória, era segunda-feira. Deus abençoou tanto que a Tarde da Vitória era para começar às 14h30, eu começava às 13 horas. Por quê? Para dar oportunidade para as pessoas dar testemunho já antes, porque não tinha espaço. E o tecladista, o Sérgio Travassi, ele chegava, era 1h30, ele já tinha que levantar o teclado na cabeça para passar no meio da multidão, porque não tinha espaço para ele. E aí Deus abençoou grandemente, grandemente e tal. A pastora disse: Adão, agora que Progresso está bom, tu vai vir para Cordeiros, tu vai assumir Cordeiros. Tudo bem, eu assumo, mas só que o senhor faz o seguinte, não deixa, bota o Progresso como também sobre a supervisão de Cordeiros. Aí o senhor, eu assumo tudo. E ele, não, então tá bom. Aí viemos para Cordeiro. Deus explodiu o Cordeiro, continua abençoando Progresso e também abençoando Esperança, Salceiro e Jardim Eliane, que fazia parte do campo. E ali Deus foi me abençoando e foi passando o tempo, e até que pastor Avis entregou o campo de Itajaí, ele jubilou, entendeu? Veio o pastor José Zezuino, e ele contava comigo, e realmente eu tinha o coração e estava em Itajaí envolvido. Mas eu me lembro que veio uma profecia, uma irmã entregou uma profecia no Lar Brasileiro, dizendo: meu filho, o teu tempo nessa cidade por esse momento acabou. Eu vou te levar para uma cidade maior, para um campo maior, e o meu anjo maior te fará o convite. Eu disse: meu Deus, que anjo é esse? Eu pensei que era um anjo grande, uma pessoa assim enorme e tal. 3 vezes falou comigo. E quando chegou uns 2 meses, mais ou menos, pastor Zezuino me chamou e disse: pastor Adão, é o seguinte, pastor Nirto dos Santos te pediu para trabalhar com o filho dele em Blumenau. Eu não posso dizer não para ele, mas tu pode dizer, porque eu preciso de ti aqui. Foi essa conversa. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: ele é o anjo maior, presidente da convenção. Eu disse: pastor Jesus, pastor Zino, se eu querer dizer não, tudo bem, mas eu não posso. Deus falou assim, 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 assim comigo. Essa foi a minha ida para Blumenau. Pastor Nilton ligou para mim dizendo: pastor Adão, estás pronto para vir para Blumenau? Eu disse: estou. Tu estás pronto? Estou. Tu não vais nem escolher a igreja ou perguntar? Eu disse: não, eu sei que Deus está me chamando e eu vou para Blumenau, não importa o lugar que eu for. Eu sei que onde eu for, Deus vai me abençoar, porque não é o lugar que faz a diferença. Entender? É nós que vamos fazer a diferença no centro da vontade. Você entendeu o propósito, né? Uhum. E foi dessa maneira que eu fui para Blumenau. Blumenau. Você ficou quanto tempo em Blumenau, pastor? Quase 12 anos. Eu fiz as contas, 11 anos e 6 meses. 11 anos. Porque geralmente, quando eu vou dizer por experiência que já aconteceu isso comigo, quando Deus promete as coisas pra gente, e às vezes promessas que vão se cumprir um tempo posterior, bastante tempo depois, não é algo meio que imediato, né? O tempo passa, as coisas vão se acomodando, e muitas das vezes a gente acaba esquecendo assim, um pouco das promessas, né? Eu lembro, o senhor comentou de anotar ali os propósitos que a gente faz com Deus, e a Priscila, a gente tem um hábito de quando a gente senta e fala assim: poxa, o que a gente está precisando? Quais são as nossas prioridades agora? Nós precisamos orar por causa das crianças em tal sentido, tal coisa. A gente coloca a data. Diário de oração, né? Não, a gente põe lista de oração. A gente põe a data e lista, e ali vira a nossa... E às vezes a gente olha assim para as listas antigas, que eu coloco sempre dentro da minha Bíblia. A gente pega listas mais antigas, a gente consegue ver Deus agindo em coisas que a gente estava orando e já nem vezes lembrava mais. Memorial, né? Como memorial. Mas aí o senhor estava há 11 anos e 6 meses em Blumenau, com a promessa, quando o senhor saiu, que um dia o senhor voltaria para Itajaí. Certo. E aí vem a oportunidade, surge a situação do senhor sair de Blumenau, mas não era para Itajaí. Como é que era o coração, assim? Vinha na memória essa situação ainda? Deixa o Felipe só fazer tirar uma curiosidade. Acho que importante, quando sai de Blumenau, vai ser presidente.
Em Blumenau ele não era presidente. Ah, sim. Teve Então vice-presidente. saiu uma... Eu era vice-presidente do Blumenau. Os primeiros 3 anos eu era segundo vice. Pastor Sérgio Melchior era o vice-presidente. Ele assumiu Fraiburgo como presidente e aí eu assumi como vice-presidente. Mas você ficou 8 anos, então, como vice. 8 anos, mais ou menos. 8 a 9 anos, mais ou menos isso. E queria só comentar com vocês que Itajaí é totalmente diferente de Blumenau. Blumenau, há 20 anos atrás, na igreja, era só alemão e italiano, praticamente. Primeiro, aqui o culto, nós sabemos que o culto, oração, 7h30, 8 horas começa o culto. Blumenau às 18h30. Entendeu? Domingo às 18 horas. Segunda coisa, quando a gente está em Itajaí, o pessoal é receptível, tu estás orando, estás ministrando, o pessoal está dando glória a Deus, aleluia. É a cultura que é normal, eles participam, eles interagem. Blumenau não. Blumenau, tu começava a pregar eles assim, firme com os olhos assim, tio. E aí tu não sabia se tu estavas alcançando os objetivos, se Deus... Porque era algo novo para mim. E desafio, né? Muito. Outra cultura, né? A gente até marcou isso na Paula, pastor. Essas diferenças entre igrejas, porque são culturas diferentes, são pessoas diferentes, cidades diferentes, tá? Colonizado diferente já, daí já muda tudo. Então essa cultura de sair de um lugar no qual tinha muita facilidade e ir para um outro lugar... E o contexto que ele conhecia, porque ele nasceu, né? Pessoas... Tudo aqui. Exatamente, agora lá... Foi o primeiro desafio, se eu estava a vida toda em Itajaí. Por que eu aceitei Jesus? Foi auxiliar, diácono, presbítero, saí para a obra, fiquei aqui, fui evangelista e pastor, tudo aqui. Quando eu fui para Blumenau, eu já era pastor, entendeu? Toda a experiência foi aqui. Então aí tu estavas pregando, eles estão fechados. Mas quando estava, vamos dizer... quase concluindo a mensagem, tu via que os olhos deles lacrimejando e a lágrima, entendeu? Quando tu estava terminando, eles já estavam levantando a mão para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, e não se desvia mais. O milagre da conversão acontecia, mas o contexto, a reação que era diferente. Era diferente. Aí eu tive que me acostumar com isso, tanto que quando ia um pregador de fora, eu chegava e dizia, meu amigo, é o seguinte, não se assusta. Não te assusta, Deus está te usando, fica tranquilo, só pregue a palavra, não olhe para a reação. Tu vais ver a reação quase no final da mensagem. Ô, pastor Adão, obrigado. E era certo. Não sei, o cara ia ficar... Meu Deus, eu falo assim, quando o Lucas me chama para ministrar ali para os adolescentes, é bem assim. Os adolescentes é assim... Tu fala, eles ficam parados, eles só te olham, eles não interagem. É um caos para quem está ministrando, porque o retorno, feedback, né? Tu perceber, tu percebe nas pessoas, né? Isso é importante, mas imagino que deve ser algo... É a mesma coisa, eu estou pregando sem retorno. Não está retornando assim o pessoal não tem aquele retorno. Mas ali eu tive grandes experiências, cresci muito ali, eu precisava passar esse período, esse tempo. Então, quando fazia, vamos dizer, 8 anos, 9 anos, mas 8 anos mais ou menos que eu estava ali, veio a primeira oportunidade para mim pegar uma igreja como presidente, que era São Lourenço, entendeu? Veio a oportunidade, era a minha vez, tal. Pastor Nilton disse, pastor Adão, agora tem esse campo, São Lourenço, só que eu queria que tu ficasse mais 2 anos comigo, entendeu? E todo mundo sonha pegar uma presidência, né? Mas o meu objetivo nunca foi pegar uma presidência, o meu objetivo foi sempre ficar no centro da vontade de Deus. E eu entendi que aquela palavra dele era Deus dizendo assim, não é para ti, não é o momento. Tá aqui, mas justamente, está o coração também. Os amigos meus, tu estás louco, cara. É oportunidade. Eu disse, não, eu não vou. Eu disse, não, pastor Nilton, eu vou ficar com o senhor. Ele olhou, tu vais ficar comigo, eu vou. O presidente da convenção, o pastor Marcelino, ele disse, cara, não, como é que tu vais rejeitar uma presidência assim? Eu disse, não é que eu estou rejeitando. É tudo que eu queria, mas eu sei que não é o momento certo. Eu quero ficar no centro da vontade de Deus, eu quero que as promessas de Deus se cumpram. E o pastor Nilton pediu para mim ficar com ele, eu vou ficar, entendeu? E foi assim, né? E eu creio que foi um período que eu aprendi mais ainda, e Deus
tinha esse período a mais para lapidar o meu caráter, para revelar a vontade dele para a minha vida, entendeu? Mais um adendo aí, só acrescentar aí um parênteses, soberania de Deus. Quem foi para lá é o tio da Nani, e por consequência disso, o filho dele fica morando comigo, e é por causa desse menino que eu vou conhecer minha esposa. Coitado. Percebeu? O inimigo é O pai dessa menina deve ter assim, por que tu não assumiu lá? Entendeu? Tudo no enredo Nada sai do grande regente das nossas histórias. Amém. É verdade. Deus tem os caminhos dele, né? Eu me lembro que aí tinha passado 2 anos a mais que eu já estava ali e não tinha um campo para me assumir como presidente. As pessoas e até o meu líder, o pastor Newton, um grande homem de Deus, dizia: pastor Adão, eu não temo, não disse, pastor, não se preocupe. Não se preocupe, porque na hora certa vai vir. Aí passou mais 4 anos. E quando fez 4 anos, eu estava num culto, e nesse culto Deus usou uma irmã, olhou para trás e apontou, no YouTube tem vídeos, tudo. Ela apontou para trás e disse assim: meu filho, ela nem me conhecia, o teu tempo de vício aqui terminou. Eu vou te levar para um lugar e lá eu vou te abençoar tanto que eles vão dizer como a rainha de Sabá disse para Salomão. Não me disseram a metade. Eu lembro que o pastor Newton olhou assim para mim, porque eu não tinha possibilidade. Né? Não pega que é da carne. Né? Vigia, varão. E na outra semana, pastor Carlos Eduardo, meu grande amigo, ele ligou para mim e disse: pastor Adão, pastor Nilton já falou alguma coisa para ti? Eu disse: não falou não, porque eu quero dar o campo. Deus falou para mim e para minha esposa que eu tenho que dar o campo de Ituporanga para ti. E eu pensei que era brincadeira. Eu disse: Carlos, deixa de brincadeira. Não, Deus falou comigo. Eu vou te entregar o campo até 30 de outubro. Entendeu? Eu gosto de outubro. Todas as mudanças praticamente. E depois o pastor Newton me procurou naquela semana mesmo, disse: pastor Adão, o pastor Carlos Eduardo quer entregar o campo de Ituporanga para ti, assim, 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 vamos orar. E eu disse para ele: não precisa mais orar, pastor Newton, esse campo é meu e Deus já me colocou nesse lugar. E aí onde foi a minha ida para Ituporanga. Isso que ano que foi, pastor? Ituporanga... Eu sei o ano. Fala. Porque eu lembro que o senhor ligou para o Rogério, para o meu sogro, pedindo uma indicação de alguém para ajudar no Ministério de Música. E nós estávamos na garagem dele, ensaiando para tocar no casamento do Leandro. Isso foi em 2014. Então foi 2012, fazia mais ou menos uns 2 anos que ele estava, 2013, mais ou menos assim. Porque eu casei em 2013 e o Leandro casou um ano depois, foi 2014. Agora o mês eu não lembro, mas foi no ano de 2014. E chegamos lá e eu queria saber o que significava Ituporanga. E aí eu fui lá, pesquisei, quer dizer grande salto. Grande salto. E o Espírito Santo falou no meu coração: essa cidade vai dar um grande salto, porque tu viesse no tempo que eu queria. Olha. E Ituporanga, assim, Deus assim fez obras assim que é inacreditável. Deus mudou a cidade de Ituporanga em todas as áreas. Deixa eu só dar mais um adendo. Outro ato da soberania de Deus. O Gessé, filho do pastor Carlos, era muito amigo meu até hoje, né? A gente se considera irmão. O Gessé Branco. Pastor Gessé Branco. Irmão meu até hoje. E a gente tinha muita amizade. E quando nós estávamos morando no Menal, eu continuei morando depois que o pai ainda foi embora, ia visitar ele, porque já era 18, a gente tinha carteira, ia de carro visitar ele, como a gente tinha muita amizade, ia passar o final de semana lá. E eu lembro que eu dizia assim: poxa, essa cidade é muito legal. Eu gostava da cidade de Ituporanga já. Poxa, como eu gosto. Bem que um dia meu pai podia, né, cara, assumir uma igreja, uma cidade assim, como essa, eu acho tão legal. Assim eu falava, ele sabe. Dizia: e é muito doido, porque depois que o pai assumiu o ministério para lá, eu ainda fiquei, mas depois que Deus me chamou, me direcionou o meu pai e confirmou a vocação integral para minha vida, e a gente foi pro seminário, tinha um amor para aquela cidade monstruoso. Eu fiquei 4 anos no seminário, então tu vê a boa mão de Deus em sua soberania, guiando cada detalhe para aquilo que ele tinha. E é totalmente contramão, né? Porque tu vai sair de Blumenau, uma grande cidade, para Ituporanga, que é uma cidade 21 pequena, mil né? habitantes.
Não, é totalmente ao contrário. uma cidade que Blumenau, ela te oferta tudo que tu precisa. Bons tudo lugares próximo. para passear, restaurantes, uma boa qualidade de vida. Tu vai para uma cidade pequena que não te oferta tudo isso. Falar em restaurante, o mercado lá fechava às 18 horas. E quando nós fomos para lá, a Jussé, nós fazíamos 25 anos de casamento, né? E naquele dia a mudança não deu de fazer nada, tal. Aí quando nós estamos tudo preparado, hoje à noite nós vamos sair para jantar, não sei o que nós, tudo fechado. Tudo fechado porque era o costume, o pessoal fechava cedo, tal, o pessoal da agricultura, tal. Não, fizemos alguma coisa em casa, oramos, agradecemos a Deus, porque Deus nos colocou naquele lugar e foi mais uma experiência assim muito, muito gloriosa. Até se adaptar com a realidade da cidade, né, que vem de uma cidade maior. Quando Ituporanga, assim, a gente de um bairro de Blumenau, de um bairro para o outro, que tu pode fazer em 10 minutos. Tu leva meia hora, 1 hora, entendeu? Dependendo do horário. E agora estás lá em Ituporanga, entendeu? Atravessa a cidade em 5 minutos. Justamente. Não, meia hora tu tá em Rio do Sul. Justamente, entendeu? Então foi uma experiência, foi assim, um renovo para a nossa vida, um início, né, de algo que o Senhor tinha naquele lugar para a nossa Uma vida. preparação. E... Foram 6 anos aí. 6 anos e 3 meses. Salvação de alma. Salvação de alma. Salvação de alma. Sabe que eu não ter condições de chamar as pessoas para aceitar Jesus porque elas ficavam encostadas no púlpito assim que era uma multidão. Sem pandemia tinha mais de um culto num dia. Sim, justamente. Era 2 cultos no domingo e assim era... Fora as pessoas que ficavam na rua que não tinham condições de entrar. Cultos iguais, porque senão o pessoal ficava. A mesma mensagem, Os louvor, tudo. Entendeu? Então, e as pessoas assim aceitando a Jesus como Salvador, não assim naquele momento, não, aceitando, se lançando e genuíno, saindo mudado, transformado assim. E eu me lembro que teve uma ela era Miss Santa Catarina. Eu esqueci o nome dela também. Eu sou muito bom de nome. E ela aceitou Jesus como Salvador lá e a partir daquele momento eu conversei com ela, disse assim, pastor Adão, eu quero esse Jesus. E a cada culto que ela vinha, ela trazia 5, 6, 7 amigas dela que nunca tinham entrado na igreja, que nunca iam entrar na igreja. Mas no 2º, 3º culto elas já estavam se rendendo ao Senhor. Todas aceitaram a Jesus, todas servem ao Senhor. Eu fiz o casamento de todas, entendeu? E até hoje algumas não moram mais em Ituporanga, mas onde elas estão pregando a palavra, ganhando vidas para Jesus, moças consagradas, esposo, tudo aceitaram a Jesus como Salvador. Então foi algo assim que não tem palavra, não tem como calcular o que Deus fez ali e fora, né? O senhor fala de pessoas que aceitaram a Cristo, mas não foi pelo calor do momento, né? Quando Spurgeon na Inglaterra se jubilou, né? Entregou a igreja que ele pastoreava, ele foi substituído por um pastor. E aí esse pastor gostava de fazer muito apelo no fim do culto, que não era um costume que o Spurgeon praticava. E aí os presbíteros chamaram ele para conversar, só está fazendo muito apelo, né? Não sei o quê. Aí ele usou a expressão assim, não, é porque nós temos que bater no ferro quando ele está quente. É mais fácil de modelar. E aí um presbítero respondeu para ele assim, mas quando o ferro é aquecido pelo Espírito Santo, ele nunca vai deixar de ficar quente. Legal, então isso é impactante, porque tipo, quantas pessoas às vezes vão ali no calor da situação, apontam, só que tá certo, a semente está plantada no coração dela, pode germinar, mas eu entendo que é o que o senhor falou, o senhor teve aquele primeiro encontro ali e falou que aceitou a Cristo, mas depois lá na igrejinha que o ferro que foi aquecido pelo Espírito e dali foi algo que mudou, transformou a vida, né? No ferro é aquecido pelo Espírito é diferente. Né? Moldado conforme o Senhor pré-estabeleceu para aquele momento e acabou-se. Né? É isso aí. Então, Ilhota, 6 anos e 3 meses. Não, Ituporanga. E de lá o senhor foi? Aí quando chegou em Ituporanga, nós estávamos com
com um projeto para fazer uma igreja lá para 2.000 pessoas sentadas, projeto tudo pronto. Quem fez o projeto dessa igreja foi a Amanda, uma menina que, assim que eu cheguei lá, eu conversei com ela e ela tinha um sonho de ser engenheira. E ela disse para mim, pastor Adão, nunca vai. Eu disse, vai acontecer na tua vida. Eu vou orar por ti agora. E eu disse para ela, eu vou dizer para ti que tu vais fazer o projeto dessa igreja. Ela começou a chorar, eu ministrei sobre a vida dela. E ela que fez o projeto da igreja para 2.000 pessoas sentadas, tudo que vocês imaginam tinha naquela igreja, entendeu? Deus nos deu um terreno de 3.000 metros quadrados, praticamente no centro de Tuporanga, 1.300 ou 1.400, foi um empresário, um irmão, que Deus falou com ele para me entregar o terreno, que ele tinha um projeto para fazer uma faculdade lá. Ele disse, não, entrega para o pastor Adão. Ele entregou, e outra parte era uma serraria, que o dono da serraria disse, não, Deus falou comigo que eu tenho que vender. Ele vendeu por um preço bom, compramos o terreno. Sabe o que é assim? Deus assim fazer... Se não é Deus, quem é? Não, só Deus, só Deus. Pessoas que não tinham terra, eram pessoas que arrendava terra, que eles nunca conseguiram ter uma terra. Deus abençoou tanto que nós íamos lá, botava a mão naquela terra lá e abraçava eles e chorava naquela terra. A lágrima deles era derramada e a nossa também. E daqui a pouco eles vinham, pastor Adão, Deus abençoa a nossa colheita. Porque veio algumas catástrofes e as catástrofes só alcançaram algumas pessoas, o nosso povo não alcançou. E aí a cebola aumentou. E aí eles venderam por um preço maior. E aí eles tinham condições agora de comprar aquela terra. Eles compraram a terra, pagavam toda a dívida. Por quê? Porque eles eram escravos daquela terra. Porque eles faziam empréstimo para pagar a plantação, a cebola e tudo mais. Não rendia o suficiente. E agora Deus movendo aquele povo, e agora eles comprando trator até com ar-condicionado. Menino que morava lá no meio da cebola, agora Deus abençoou para eles inventar máquinas. Ele inventou máquinas para colher cebola, ele inventou máquina para plantar cebola, o Ricardo, entendeu? E ele um dia disse para mim, eu conversei com ele, disse, qual é o sonho de você? Ele disse, pastor, eu tenho um sonho de inventar coisas assim, mas... E teve um que disse assim para mim, pastor, não, meu sonho é pilotar avião. E eu disse, tu sabe alguma coisa? Não sei nada, tal. E fomos orando, Fábio, fomos orando, tal. E quando nós estávamos em Blumenau, chegou o Andrei, ele chegou em Andrei, ele saiu praticamente, ele dá testemunho, né? Vou trazer no Itajaí para dar um testemunho. Ele saiu de Rio do Sul falido e ele foi para Blumenau, na época nós estávamos em Blumenau, e ele começou a frequentar a igreja e nós começamos a ministrar e Deus abençoou a vida dele. Para concluir, ele e o pai dele hoje são dono da Tarumã, uma das maiores construtoras em Blumenau. E nesse meio tempo ele estava com o segundo avião dele e ele foi fazer uma visita para mim em Tuporanga. Falei do Fábio. Para concluir, o Fábio passou a ser piloto de avião, e não só piloto de avião, o Fábio construía avião. Eu tinha um avião controle remoto que tinha quebrado uma peça, ele fez a peça para mim. E agora ele estava fazendo ultraleve, hoje ele é uma pessoa que está muito envolvida nessa área, tudo nesse tempo. Por isso que é bom a pessoa estar no centro da vontade de Deus, porque tu vai gerar bênção para aquele povo que tem promessa, que tem dons e talento, mas precisa de alguém estar no centro da vontade de Deus para despertar, mover. Eu não sei como explicar isso aí, mas o homem no centro da vontade de Deus, ele faz com que aqueles projetos que Deus tem na vida das pessoas que sonham, mas é impossível, Deus faz acontecer. Isso é o papel do pastor mesmo, né? Ele está direcionando, ele está cuidando, ele fala assim, não, tu está perdido, falar, o pastor né? vai dar... São ferramentas que Deus dá à igreja para o amadurecimento da igreja e o crescimento do reino. Então, o pastor tem essa função, né? Os líderes, os mestres, para usar das ferramentas e dons que Deus vai dar para cada parte do corpo, dos membros, para que eles exerçam aquelas funções. Eles são abençoados, o reino é propagado de forma muito mais expansiva e exponencial, né? Mas é por isso que vem a palavra exortação, né, pastor? Porque a palavra exortação nasce quando um general estava na frente, fileirado para guerrear contra outro exército, ele vira para o seu exército e dá uma palavra motivacional ali. Né? Nós vamos lá, nós vamos ganhar essa batalha, nós estamos juntos. Encorajadora, né? Essa palavra de motivacional ali, antes da batalha,
é ali que nasce, da etimologia, a palavra exortação. E é por isso que nós precisamos ser exortados pelo nosso pastor, que é o Senhor, que Deus colocou na nossa igreja, porque essa palavra que vai produzir ânimo e despertar em nós então isso é crucial. Não é só a cajadada, né? Que o pessoal traz a exortação para isso, a exortação, né? com correção. Correção. Mas não, a exortação é lapidar em nós para estimular em nós o melhor. O encorajamento, né? Encorajamento junto com a... O Senhor disse, Paulo disse para Timóteo, desperta o dom, que em ti havia um dom que precisa ser despertado ali, né? Exatamente. Muito legal isso daí. E 6 anos e 3 meses em Tuporanga. Vamos para Timbó. Tudo para construir o templo e tal, mas Deus disse, teu tempo aqui terminou. Davi, não, te dou o projeto, mas tu não vai... O André chegou e disse para mim, lá, acho que foi lá que ele disse. Um ano, tá? Aí eu disse assim, eu tinha um projeto tal, aquela coisa arada toda, o Senhor disse, chegou o teu tempo aqui. E aí eu tive que passar isso para a igreja, porque a igreja não aceitava. E a minha palavra foi essa: se vocês querem que eu fique aqui, eu fico, mas eu vou ser um Jonas na vida de vocês, porque o meu tempo acabou. E eu fui botando e fazendo eles entender que o meu tempo ali tinha acabado, entendeu? E que não era eu que ia fazer a diferença, mas sim o Senhor, né? E aí eles entenderam, né? Eles aceitaram. E eu me lembro que uma irmã teve um sonho e disse para mim, pastor Adão, eu tive um sonho com o senhor. E eu disse, conta, minha amada. Ela disse, eu tive um sonho que o senhor estava saindo de Tuporanga e o senhor se encontrava indo para Blumenau, e entre Blumenau tinha Indaial e Timbó. O André era um obreiro meu que abriu uma escola de música em Indaial. E ela disse, o senhor estava indo e o senhor agora estava no outro lado de Indaial, que era Timbó. E o senhor pregava muito, e eu via assim uma grande serpente negra no meio, ela dizendo assim, e o senhor pregava, e depois chegou um certo tempo, um peixe engolia o senhor. E quando alguém conta, eu estou lá dentro e o Espírito Santo falando no meu coração, se tu não for para lá, entendesse? Eu vou fazer como Jonas, como foi engolido. Então, o teu lugar é lá. Deus deu todo o esclarecimento para mim, a revelação que era para mim, para Timbó. E eu falei tudo isso para a igreja. E a igreja chorou, mas aceitou e me liberou. E eu vim para Timbó. Isso ficou quanto tempo em Timbó? Uma gestação. Uma gestação. Quando eu estava ali 1 mês, eu lembro que veio um pregador do Rio, que o cunhado dele congregava comigo. Ele disse, pastor Adão, o meu cunhado, não, traz ele. Então, vi que ele era uma pessoa assim, bem íntegra e tal. Coloquei ele para pregar, e quando ele estava no meio da mensagem, ele parou e disse assim, meu filho, eu te trouxe para aqui e o teu tempo aqui é uma gestação, mas eu irei fazer nesse lugar, através da tua vida, daquilo que eu tenho dado para ti. Ele fez como se tivesse uns 5 anos aqui. Minha igreja, eu estou falando, cuide dele, era mesmo assim, proteja ele. E entregou a mensagem, e eu guardei a mensagem, e Deus abençoando muito Timbó, né? A banda chegava a tocar na escola bíblica dominical. Isso nunca aconteceu. Meu presidente, pastor Newton, uma vez foi olhar e disse, não acredito. E Deus fazendo obras e resgatando valores que tinham sido perdidos, e Deus salvando e curando e fazendo grandes obras. E eu estou naquele meio, o pastor André também, como coordenando o departamento missionário, também coordenando o departamento dos jovens, e era o congresso dos jovens agora. Isso começou no sábado, no domingo era o último dia, tal. Eu sempre gosto de chegar mais cedo, dobrei o joelho, estou orando, daqui a pouco o telefone toca. O telefone toca e era o pastor Nilton, presidente da convenção, dizendo, pastor Adão, tudo bem? Eu estava orando aqui e nós precisamos colocar um pastor em Ilhota. E eu disse, mas não tinha o pastor falando tal que ia para... Não deu certo. Eu estava orando aqui pedindo direção e Deus colocou no meu coração que és tu o homem para Ilhota. Só que eu estou falando isso, mas não quer dizer que tu precisa ir. Eu
Eu só estou falando isso porque eu preciso falar isso daí, para Deus não cobrar de mim. E eu me lembro que assim, sabe assim, um mover, eu disse, eu vou. Eu disse na hora que eu ia. E aí o André, nesse momento, eu desliguei o telefone, tu vai mesmo? Não, eu vou. Eu creio que é Deus. E sabe que é aquela palavra assim de impulso que... E aí o André depois passou por mim, eu disse, pastor André... Dobrando o joelho do teu lado? Dobrou o joelho do meu lado e disse, pastor André, nós estamos mudados. O André começou a chorar. Pai, não pode. Pai, agora que está tudo encaixado, tudo projetado, filho, tu queres ficar aqui no centro da vontade tinha lançado de Deus? um retiro no sábado. Tu queres ficar aqui no centro da vontade, ficar aqui fora do centro da vontade de Deus, ou sair daqui no centro da vontade de Deus? Nós ficar aqui fora da vontade de Deus, nós vamos prejudicar. Não é nós que fizemos a obra, é o Senhor. O que tu acha? Não, pai, então tá bom. E o que falo para a igreja? Não fala nada. Só no fim do culto nós vamos avisar, que era o fim do congresso. E aí, Deus abençoou muito, foi a glória de Deus, tal. Terminou o culto, eu peço a palavra depois, né? Todo mundo preparado para tirar as fotos do congresso, aquela coisa arada toda. Eu disse, já, né? Eu dei o André já com o olho cheio de lágrimas, chorando, e a Juscelia também. Não, a Juscelia não sabia ainda. A Juscelia não sabia. Soube com a igreja. Eu disse, irmãos, eu estava orando aqui, pastor Nilton falou assim, e ele falou assim. E eu disse, a igreja começou a chorar e tal, e 9 meses, né? Mas eu não notei que era 9 meses. Eu só sei que aí fez aquele tumulto, o evangelista agora, Nivaldo Belli, um homem de Deus, um amigão, ele pediu a palavra, e o cara que era professor da escola dominical, um homem de peso, assim, um homem de Deus, disse, irmãos, pastor, eu quero falar aqui, vocês lembram da profecia? Hoje faz 9 meses. Lembra que o Senhor disse que o pastor Adão ia ficar aqui uma gestação? 9 meses. Então, pastor Adão, eu te amo, mas eu sei que é o momento. E aí a igreja começou a chorar, mas alegre, porque foi consolada pelo Espírito Santo naquele momento. Nós não batemos foto, era todo mundo chorando, abraçado. Não era a minha despedida, porque a minha despedida foi numa quinta-feira, né? Porque, mas foi a despedida da igreja conosco, né? Justamente. E, então foi dessa maneira. E aí fomos para Ilhota. Opa, Ilhota. Ilhota, vocês ficaram quanto tempo? Outro desafio. Ilhota, 1 ano e 3 meses. E 3 meses. Só fazer um adendo, um parênteses. A gente sai, o pastor sai. Isso como homem, é complexo, porque a gente sabe como o nosso coração é orgulhoso. Sai de Itajaí, vai para Blumenau, 2 grandes cidades. E começa assim, diminuir, né? Vai para Tuporanga, vai para Timbó e vai para Ilhota. São cidades muito menores e muito diferentes da forma de viver das pessoas. Cada uma com a sua característica. Mas tu pensa, meu Deus, eu saí de Itajaí, porque uma hora o homem velho vai dar uma cutucada ali no meio assim, né? Meu Deus. Agora não vou para nenhum lugar, poxa, Ilhota, mas não desmerecendo, mas é uma cidade menorzinha ainda, uma cidade muito de passagem, as pessoas não conhecem, não tem uma função assim, nós vamos para Ilhota só para comprar roupas, né? Mas não tem, faz umas transições muito pequenas. E o que é o trabalhar de Deus, né? E o que acontece é o seguinte, eu amava, sabe que a Itajaí era tudo para mim, tudo. Quando eu fui para Blumenau, Deus tirou Itajaí totalmente do meu coração. Era Blumenau, eu amava Blumenau. Quando eu fui para Ituporanga, Deus tirou Blumenau totalmente do meu coração. Para mim não existia outro lugar melhor para mim do que Blumenau. Depois não existia outro lugar para mim do que Ituporanga. Para mim eu nunca ia sair de Ituporanga. Entendeu? Amando. Quando eu saí para Timbó, Deus tirou o Ituporanga do meu coração. Era Timbó, não tinha outro lugar melhor para mim. Entendeu? Quando eu vim para Ilhota, não tinha outro lugar. Sabe o que é? Eu não olhar para tamanho, não olhar para nada disso, eu só olhar assim para um gozo na alma, sabendo que tu estava sendo dirigido e orientado pelo Senhor. Entendeu? Chegamos em Ilhota com as grandes dificuldades, vencemos todas as dificuldades, Deus nos honrou, aí é que chega um negócio muito legal. Qual é? Quando eu estou em Ilhota, entendeu? Surgiu, mas antes um pouquinho, quando eu estou em Ituporanga, porque lá em Ituporanga eu tirei o pastor Fábio para a obra. Pastor Fábio, quando fazia 2 meses que ele estava na obra, ele disse, pastor Adão, eu tive um sonho com o senhor nessa noite. Eu disse, fala o sonho. Ele disse, eu estava na sua frente, pastor Paulo estava
no seu lado, e o pastor Nelson, que é o pastor de Brusque, estava na sua frente. E ele estava com a chave de ouro, tipo aquela chave que de primeiro os prefeitos, quando passava a cidade, O Raimundo. Eu já vi o Papai Noel. ele pegava a chave e dizia assim, estou passando Brusque para ti, e não entrego mais para ninguém a não ser para ti. Isso quando eu estava em Ituporanga. Agora, voltando, eu estava em Ilhota. Eu tinha passado 3 anos quase. Sim, não Não, mais. mas... Tinha passado. O senhor não tinha acabado de sair. Ituporanga, Não, ficou uns mais 2 meses o Fábio tava uns separado. 7 anos, mais ou menos, praticamente. Quase nem lembrava mais. Né? Não, aí quando eu estou ali 1 ano e 1 mês, mais ou menos, em Ilhota, pastor Nelson, que era o presidente de Brusque, começou a cogitar em entregar a presidência que ele ia jubilar. Quando houve essa conversa, veio no meu coração. Deus falou que eu ia para Brusque, mas praticamente é impossível, porque o pastor Nelson já tinha conversado com outros pastores, amigo dele, que estava tudo certo, tal. E aí não dava certo com um, não dava certo com o outro. Foi marcado umas 4 despedidas de posse, aquela coisa arada toda. E eu sabia que eu ia para Brusque, mas eu não sabia quais os meios que Deus ia usar, entendeu? Até que o pastor Nelson teve uma visão, um sonho. Ele estava dormindo 3 horas da manhã, ele dizendo para mim. Aí ele ligou para mim, pastor Adão, tudo bem? Tudo bem, pastor Nelson? Tu pode vir falar comigo? Eu poderia falar contigo? Não, pode falar. Não, eu queria que tivesse tua esposa aqui. Aí eu fui em Brusque. Quando cheguei lá em Brusque, ele botou eu na sala dele e disse, pastor Adão, eu estava nessa noite, 3 horas da manhã, Deus me chamou e disse, Nelson, entrega a igreja para o pastor Adão. E eu quero dizer para ti que eu não entrego mais a igreja para ninguém, a não ser para ti. Porque Deus falou comigo. Entendeu? Só Deus, né? E só que tinha muitas pessoas que já estavam certo para ir para Brusque e acabou-se, não tinha conversa, né? Então aí teve que ir esse assunto para a convenção. A convenção se reuniu e não ficou certo, porque já estava certo para muitos outros pastores, certo para ir para lá. E aí até que a convenção fez uma reunião e foi declarado, e aí por unanimidade foi dito que eu ia para Brusque. Eu só assumi Brusque. E aí só ficou em Brusque? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Isso, um monte de passagens. Então, a gente vê assim o mover de Deus, né? E é legal que Deus é testemunha que eu nunca forcei ou movi alguma coisa para que acontecesse qualquer mudança. Eu tenho muito temor de Deus, porque eu sei que se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edifica. Se eu não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. Entendeu? Então, eu sempre orando, e Senhor, eu não quero ficar um minuto, vinha aquele mover dentro de mim assim, mas eu... Tentar usar força política, justamente, porque quando o pastor Nelson falou, eu podia ter chegado para ele antecipado, entendesse? Mas eu sabia que a minha mão vai estragar. Mas o mover de Deus e a vontade de Deus é soberana, é no momento certo. É a hora certa. Entendeu? E estou em Brusque, né? E já fazia praticamente 19 anos que eu tinha saído de Itajaí, entendeu? E agora surgiu Itajaí, entendeu? O meu nome deu uma piscadinha lá, mas é claro que tinha muitos outros pastores que estavam certos para vir para Itajaí, e aí começou o mover de Deus, né? Convenção, tinha as pessoas certas também já, e também Deus tinha a pessoa certa, e foi um mover de Deus, A posse aqui em Itajaí seria 31 de outubro, entendeu? Até dia 28 de outubro eu não sabia se eu vinha para Itajaí ou não, entendeu? Foi 17 horas mais ou menos que o pastor Milton ligou para mim vir na convenção. Chegou lá, teve uma conversa comigo e no fim dessa conversa ele disse, não, tu és a pessoa que vai para Itajaí. Dia 31 de outubro é a tua posse em Itajaí, entendeu?
E a gente foi impactado, porque eu tinha promessa para vir para Itajaí, entendeu? E em Itajaí tinha uma profecia que um filho dela, era mais ou menos assim, que como um grande navio, a igreja como um grande navio, e esse navio teve uma rachadura. E nessa rachadura começou a entrar água para dentro desse navio. E muitos barquinhos começaram a sair para não morrer afogados. Pode salvar vidas. Justamente, né? Mas Deus disse que traria um dessa terra que consertaria essa rachadura e os barquinhos iriam voltar para essa grande embarcação, para que essa viagem continuasse até a vinda do Senhor Jesus. Foi mais ou menos assim. Eu já tinha essa mensagem há muito tempo no meu coração, entendeu? E foi passando até o dia que começou a vir para Itajaí. Será que é eu essa pessoa, né? Que eu vou voltar para Itajaí, filho de Itajaí? Na ótica natural era impossível, tinha uma promessa, mas também não sabia qual era o momento, né? Até que foi decidido para mim vir para Itajaí. E o legal foi que quando eu estava sendo feita a minha posse, eu falei alguma coisa disso, e tinha muitas pessoas, famílias que estavam naquele culto da minha posse, que não congregavam mais na Assembleia de Deus. E depois ele veio me abraçar e dizendo assim: pastor Adão, eu sou um barquinho desse que estou voltando hoje. E o outro veio me abraçar: pastor Adão, eu sou um barquinho que estou voltando isso. Eu creio que foi umas 5 famílias que veio me abraçar, e até hoje, em vez de quando vem um e me abraça e diz: pastor Adão, eu sou um barquinho que estou voltando hoje. Isso é Glórias a Deus. Então nós chegamos aqui no momento, pastor, que nós vamos finalizar esse episódio, né? Já ficou Deu 1h30 já. Já ficou um episódio longo. E nós vamos deixar, né, mais o restante das questões que nós queremos tratar com o senhor aqui, perguntar, tirar dúvidas, saber. Vamos deixar para um próximo episódio. Okay. Mas eu quero agradecer muito ao senhor, novamente, pela confiança que o senhor está depositando na gente. Espero que a gente consiga fazer essa obra aqui e ela possa alcançar muitas pessoas e gerar bastante fruto. Eu louvo a Deus pela vida do senhor. Conheço o senhor vai fazer agora, no final do mês, 2 anos, não o conhecia. E quero aqui testemunhar que, conforme a gente vai vivendo e convivendo, eu aprendo a amar mais o senhor. E eu quero dizer que o senhor é uma bênção na minha vida, no meu ministério, para minha família, para minha casa e para a nossa igreja. Ok? Felipe? Não, acho que com certeza também agradecer até pela disponibilidade e acho que por ter contado assim, né, pra gente, porque realmente isso aí não deve ser 1% do que realmente vive, do que passa, mas testifica pra gente, assim, pra mim como um jovem, como uma pessoa que sabe que Deus tem um ministério para mim, mas que eu preciso realmente me colocar e tudo mais. Então testifica para nossa vida de que a gente vai passar por esses processos e que se eu estiver na vontade de Deus vai estar tudo certo. E o pastor é um exemplo disso. A gente já viu ele falando várias coisas e hoje mais um pouquinho aqui eu chego a me emocionar porque realmente se a gente aprende isso, acho que a gente aprende 99% das coisas, porque o resto o 1% não é nada assim, porque a gente vive no caminho de Deus. E realmente eu estou muito feliz assim, com o processo novo na igreja. Eu já conheci o pastor Adão. Antes eu já comentei com o André, eu brinquei uma vez. Eu me lembro de uma vez numa escola dominical que a irmã Juscelia deu. E ela fez Nescau pra gente. Olha aí, o gordo é uma praga, né? Eu lembro do Nescau que ela deu. Eu era pequenininho, mas eu lembro pouquíssimo. Esse dia eu até mandei uma foto pro pastor do casamento da minha tia, porque estava lá na nossa família e tudo mais. E pra mim tem sido um tempo muito bom, assim, novo na igreja. E nesses caminhos que estão abrindo para a gente, nesses novos projetos, a gente vê que a igreja está crescendo, a igreja está entendendo o propósito dela, e é muito legal para uma pessoa que está dentro da igreja a vida inteira ver isso acontecendo, porque é um anseio. Se tu realmente está também ali, tu entendeu o evangelho, tu entendeu para que a igreja serve, tu anseia por isso. E quando tu vê acontecendo, tu fala assim, eu vou trabalhar incansavelmente para ajudar. Então a gente se envolve, faz as coisas, está aqui, dá aula na escola dominical, qualquer projeto está lá ajudando por isso, porque a gente entende que a gente precisa fazer parte disso. Amém. E aí agradecer o pastor por isso, assim, por acreditar e por estar puxando ali no final, puxa ali a orelha ou vem dar aquele abraço, mas é importante, porque a gente, é esse carinho, isso que a gente sente que faz a gente pensar, não, eu vou
eu vou abraçar aqui, porque ele sozinho não vai fazer tudo. Ele vai fazer muito, mas sozinho não vai fazer tudo. E eu sou parte desse corpo dele aqui para fazer isso acontecer. Glória a Deus. Isso alegra o nosso coração. Bom, para mim falar do pai, agradecer por ele estar aqui, né? É um privilégio. E falar como o Felipe falou, eu pensei quando eu fui atrás para montar a logo e tal, que faz parte do podcast, né? Essa logo do fundo ali, que é uma âncora e o símbolo da nossa entrada da nossa igreja ali. Tem tudo a ver com o que a gente tem com o podcast, tem tudo a ver com o que a gente viu na história do nosso pastor, que a âncora das nossas vidas é o Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita, e enquanto a nossa igreja, as nossas vidas, os nossos ministérios estiverem alinhados com a sua palavra, Ele garante esse sustento mesmo no meio da tempestade, e o que segura um barco é essa âncora. Então, assim como nós ouvimos o testemunho do pai, ver esse sustento dessa âncora, mesmo quando o barquinho estava oscilando, ansioso, preocupado, ele continua sendo essa âncora. Então, nosso papel é buscar, conhecer e viver aquele jargão básico, né, do beabá do cristão, né? O ler a Bíblia e praticar, né? O ler a Bíblia, fazer oração e praticar e viver. É simples o evangelho, mas todavia ele é impossível de ser vivido sem independência. E obrigado pela oportunidade de o senhor estar aqui com a gente. Foi difícil para conseguir agendar. O Cadu me mandava todo dia mensagem, né, Cadu? Temos que agendar. E deu, ainda dentro desse mês aí. E nós ficamos gratos por essa oportunidade de ouvir um testemunho. Eu reouvi alguns detalhes, aprendi a ouvir outros. Então, para mim é um privilégio. E vamos fazer uma oração para finalizar? Vamos. Eu queria que, antes de a gente finalizar, queria que o senhor deixar aqui o incentivo, né, para os nossos irmãos acompanharem, abençoar esse projeto. Já deixa aqui o pedido, né, que é uma coisa que a gente está se acostumando, que para nós ainda é novo esse negócio. E curtir, compartilhar, né, passar se inscrever no canal da igreja, porque o podcast vai ser transmitido no canal da nossa igreja. Né, ativar o sininho. Ativar o sininho, porque acompanhar as transmissões, talvez você que não seja da nossa cidade, não tenha oportunidade, às vezes, de estar junto conosco nos cultos, congregar com a gente, mas está vendo porque apareceu para você, talvez, esse vídeo. Tem várias pregações abençoadas no YouTube da nossa igreja. Assista o culto, seja edificado. E é isso, pastor, uma palavra final, e se eu puder fazer uma oração, amém. Eu agradeço. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, pastor André, meu filhão do coração, louvamos a Deus pela tua vida, pela tua dedicação, Miguel aí com toda essa força, vocês são uma bênção, Felipe, Mani, Cadu, vocês são uma bênção de Deus. Deus tem levantado vocês para esse momento, para esse novo tempo da igreja. É um momento de grandes transições, né? Mas estamos vencendo. E esse podcast é um instrumento poderoso que Deus está levantando e está usando vocês. E vocês são resultado da nossa oração, do nosso clamor. Porque sabemos que nós temos que crescer e alcançar vidas, e esse é um meio poderoso para fazer a diferença. Esse mover, esse desejo de vocês, de chegar, pastor Adão, nós precisamos fazer isso aí, não vem de vocês, é Deus. É Deus querendo usar vocês de uma maneira para impactar a geração nova, a geração passada e a geração futura. Vocês não imaginam como Deus está usando, porque quando a gente está sendo usado por Deus, a gente não nota, entendeu? Mas eu quero dizer que Deus está usando vocês de uma maneira muito gloriosa, que além do entendimento de vocês. E ore bastante, porque a oração é que faz a diferença. Ore, medite na palavra, coloque em prática. Desfrute dessa paternidade, desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem dado para vocês, porque é o momento que Deus está levantando vocês para esse momento glorioso e poderoso. E você, meu irmão, que está aí assistindo, como o Felipe falou, se é de manhã, à tarde ou à noite, eu não sei, né, quando você vai assistir, eu quero dizer que você está assistindo porque Deus tem um plano na tua vida, Deus te chamou com um propósito, mas descansa no Senhor, ore, busca o Senhor e deixa Deus agir. Te coloque nas mãos do Senhor, porque tudo que o Senhor talvez te usou é um chuvisco perto do que Ele vai fazer na tua vida. E você que já aceitou Jesus, mas não teve aquele impacto de se colocar nas mãos do Senhor, como aconteceu comigo, esse é o momento, faça isso.
Porque se você não fizer isso, você vai sofrer muito. Mas se você fazer isso, você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem pré-estabelecido para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para a tua descendência. Que Deus abençoe, compartilhe, toque naquele sininho lá, o maior número de pessoas possível, porque Deus tem algo para fazer na tua vida, através da tua vida, através desse grande projeto, desse podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, por esse projeto, Senhor, que inicia-se nesse momento. Esse podcast que é a rádio no momento, para alcançar vidas, alcançar famílias, alcançar, Senhor, cidades, alcançar bairros, alcançar pessoas, Senhor, que nós não conseguiríamos alcançar de forma alguma. Mas Tu és soberano, Senhor. Tu cria, Tu motiva, Tu levanta, Senhor, pastor André, Miguel, Felipe, o Cadu, Senhor, Tu levanta, Senhor, humano, Tu levanta esses jovens, esses instrumentos poderosos para esse momento. Continua usando eles, dando entendimento, sabedoria, discernimento. E cada ouvinte, cada pessoa que estará, Senhor, participando, ouvindo, Senhor, possa ser alimentado, fortalecido, alcançado, salvo, transformado pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu nome e pelo poder do Teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recuar, Jamais. Parar, nunca avançar, Sempre. todos Por uma vida mais missional. Estamos juntos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.